Começou a gravar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, estamos hoje no nosso encontro do dia 7 de julho, nosso encontro entre os alunos do PIBID e a coordenação diária. E hoje nós estamos recebendo o professor Elison Coutinho. O professor Elison Coutinho é um colega nosso, né? Divide sala comigo, com a professora Luzia, lá na Unirio. Ele é professor do nosso departamento, é professor de matemática financeira, dentre várias outras disciplinas que ele leciona lá na Unirio, e ele tem um projeto de extensão sobre educação financeira. Então, a gente convidou o professor para explicar para a gente um pouco desse conceito de educação financeira, que é diferente, né, de matemática financeira, né, para a gente poder aprender aqui um pouco com ele. Muito obrigada, Elison, por você ter aceitado o nosso convite, por essa contribuição que você está dando aqui para o nosso grupo. Tá? Gente, eu agradeço o convite, eu tenho o prazer de dividir sala com a Luzia e com a Aline, e de estar lá no Unirio também, é um prazer ser docente dessa instituição. Como a Aline falou, eu sou professor de departamento de matemática, eu sou doutor em matemática e de uns tempos para cá comecei a me envolver com a educação financeira. E a coisa, bom, como é que eu cheguei nesse lugar aqui? Eu um dia estava andando pelo departamento e encontrei o chefe de departamento, e ele queria oferecer uma disciplina de matemática financeira para administração, mas ele não sabia quem ele iria procurar no departamento, porque não é muito comum que a gente ministre essas disciplinas, a gente costuma ministrar cálculo, álgebra, essas coisas. E eu tinha visto matemática financeira na graduação, me interessava já pelo tema financeiro, enfim, gosto bastante de mercado financeiro, essas coisas, e falei, eu ministro a disciplina. E eu comecei a ministrar a disciplina e comecei a fazer exemplos práticos. Olha, você vai comprar um CDB que paga tanto ao ano, quanto você vai resgatar lá na frente. Olha, você tem um título do governo que você vai fazer uma venda antecipada, por quanto você vai vender ele hoje, né? E aí os alunos, eles não conseguiam fazer as contas. Porque eles não conseguiam entender esse contexto do problema, eles não conseguiam aplicar matemática financeira na vida real. E aí eu vi que era um problema de educação financeira, e aí eu comecei a olhar esse assunto da educação financeira. E aí criei o projeto, a ideia do meu projeto de extensão é que o aluno ele passe pelo projeto para educar financeiramente algum grupo. Então, por exemplo, eu tive alunos que passaram pelo projeto e ela desenvolveu uma palestra para falar com jovens numa atividade que a Igreja Universal faz com as crianças de manhã. Eu tive alunos que passaram pelo projeto para ajudar escoteiros a fazer alguma coisa lá com dinheiro. A ideia toda é que o aluno fosse fazer uma ação de educação financeira fora da universidade, mas no final das contas eu estava mais preocupado com o letramento financeiro daquele aluno. Eu estava preocupado em melhorar o nível de educação de letramento financeiro daquele aluno que estava passando pelo projeto. Então eu comecei a fazer isso, né, e venho fazendo desde então. E aí a Aline me convidou para falar com vocês hoje, e bom, já que vocês estão falando da BNCC, eu pensei em fazer um panorama de como essa discussão começa, da educação financeira, como a discussão começa no mundo, e como que ela chega na BNCC. Ela chega na BNCC por conta do PISA, né? Então a discussão é como é que ela vai ser introduzida, essa questão vai ser introduzida no PISA. Olha, se vocês quiserem me perguntar qualquer coisa, a qualquer momento, podem me parar, pode abrir o microfone e sair falando, é uma conversa, tá? Isso daqui é mais não é um conceito de ópera onde alguém fica cantando e vocês ficam sentadinhos olhando. Um conceito de jazz, né, onde cada um, se alguém quiser levantar e improvisar, aí tem toda a liberdade para isso. Tá? Eu já tenho, professor. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, Márcia. O que se entende por letramento? Quando se diz o letramento, é o letramento financeiro mesmo, é o letramento da parte pedagógica ou os dois juntos? Olha, o letramento é o que você talvez entenda por letramento mesmo. Quando eu falo de letramento financeiro, eu estou falando de um instrumento de medição. Né? A gente mede o letramento das pessoas. E educação financeira é que eu entrego às pessoas, né? Ah, entendi, professor. É tipo assim, falando financeiramente mesmo, né? Entendi, é o letramento do ponto de vista financeiro, ou seja, não é o conhecimento, mas é o uso daquele conhecimento no dia a dia, né? As atitudes que a pessoa tem, o comportamento que ela tem. Entendi, professor. Obrigada. Nada. Bom, então é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer esse panorama aqui. Eu vou passar por alguns relatórios da OCDE com vocês. E
e a ideia é chegar lá no PISA, né? Então, isso daqui é o que eu chamo de cenário de longo prazo, do porquê que a gente deveria se preocupar. A Márcia quer falar? A Márcia já falou, ela levantou a mão aqui. Qual a importância da educação financeira, né? Por que as pessoas, os países começam a se preocupar com isso? Né? Eu acho que a primeira coisa é que cada vez mais a gente tem um sistema financeiro mais global e mais complexo. Né? Os produtos financeiros que você tem acesso hoje não são os mesmos produtos financeiros que os seus pais tinham acesso. Você tem uma gama de serviços hoje que os seus pais não tinham. Cada vez isso vai ficando mais difícil. Hoje em dia você pode querer mandar dinheiro para Uganda, e aí como você faz isso? E talvez a geração do meu pai não tivesse nessa preocupação. Bom, um aumento de riscos, né? Seja pela complexidade dos mercados ou pela diminuição do bem-estar social. Bom, eu quero deixar claro que algumas coisas aqui são um pouco a parte da minha visão de mundo, tá? Então, por exemplo, quando eu falo aqui de diminuição do bem-estar social, é a minha visão de mundo. Eu acho que o que a gente entendia, o que se entendia por bem-estar social vem diminuindo ao longo do tempo, por diversas questões. Né? A gente pode citar, por exemplo, tem um livrinho do Giddens, tá até aqui ao lado, é esse livro aqui, chama Turbulento e Poderoso. É uma frase que ele tira de um discurso do Churchill, mas um dos capítulos dele, ele vai analisar o sistema social europeu. Ele fala que não é um sistema, não é muito europeu, porque você tem aquelas disparidades norte-sul na Europa, mas ele fala, olha, o que a gente chamava de estado de bem-estar social ali nos anos 60, coisa do pós-guerra, não existe mais. Né? E ele cita como exemplo um caso, né, na crise de 2008, de uma mulher em Almossorra, na Espanha, que ela entra no banco e taca fogo ao próprio corpo, porque o banco havia tomado a casa dela porque ela não conseguiu pagar a hipoteca. Então, que estado de bem-estar social é esse que a pessoa comete suicídio porque não consegue pagar uma hipoteca, que é um negócio que qualquer um pode passar. Algo simples, né? E por conta disso, né, cada vez mais vocês têm mais responsabilidades como indivíduos, né? Você vê agora na reforma da Previdência, estava se falando sobre um sistema contributivo, né? Onde você teria benefício definido ou coisa do gênero, né? Ou seja, você faria a contribuição da sua própria previdência. Como fica isso? Né? Isso fica nas suas costas. Se você não fizer, quando você chegar à idade de se aposentar, seja 60, 65 anos, você não vai ter dinheiro. E aí você não vai ter saúde, você não vai ter uma série de coisas, né? Bom, no Brasil a gente tem um SUS, mal é mal, mas temos um SUS, né? Mas a gente vai vendo cada vez mais esse estado de bem-estar social também sendo diminuído, né? A Previdência teve uma série de reformas e vai ter outras ainda. Isso é inevitável, né? Bom, e aí se pergunta, né, como é que os mais jovens estão sendo preparados para a vida adulta, né? Como é que a gente vem lidando com os alunos em sala de aula, né? E aí eu tenho um meme aqui, gosto bastante de memes, né? E esse meme aqui eu acho muito interessante, né? E fala que essa coisa da inutilidade da matemática, né? Assim, tem uma coisa muito bonita da matemática ser inútil, né? Inútil no sentido de, olha, ela não se aplica em nada, a matemática pura, e por isso tem uma beleza intrínseca, né? Mas é importante que a gente lide com as questões do dia a dia, né? E eu coloquei aqui a fórmula de Bhaskara de propósito, que a Aline havia me pedido que eu fizesse uma atividade com vocês, eu quero fazer uma atividade de compra à vista e compra a prazo, e se você fizer a seguinte pergunta, né? Eu tenho um dinheiro que está lá na poupança, o que é melhor? Eu deixar o dinheiro lá na poupança rendendo ou eu sacar e pagar o IPTU, o IPVA à vista, perdão, IPVA? Qual seria uma taxa de juros a qual eu abriria a mão para pagar o IPVA à vista? E quando a gente vai fazer essa conta da taxa de juros do IPVA, dá para usar a fórmula de Bhaskara. Então, por isso que eu fiz a brincadeira aqui do meme, né? E eu acho que, assim, um pouco da educação financeira é isso. Toda vez que você tiver a oportunidade de falar de dinheiro, você fala de dinheiro. Toda vez. A minha filha está no terceiro ano, tem 8 para 9, ela está tendo algumas lições de matemática financeira dentro das disciplinas. E eu vejo que, assim, é isso. Em qualquer momento, fala um pouquinho de dinheiro. Vai fazer uma conta demais? Vamos fazer uma conta demais com dinheiro. Né? Sempre tentar envolver essas questões. Né? Bom, o que é a OCDE? A OCDE é uma organização que ela surge ali na esteira do Plano Marshall. Né? Então, acaba a Segunda Guerra. E como é que a gente vai se organizar agora nos organizamos para tentar, para lutar, né? E agora como é que a gente se organiza para se reerguer, né?
Então aqui são os membros fundadores de 48, aos poucos alguns outros países vão sendo admitidos, você vê que no começo eram só países da Europa, mas depois vão se incluindo outros países, né? Os Estados Unidos acho que entra só em 61 com a reforma, né? Aqui, acho que essa daqui é a bandeira original, que é onde tem ainda Trieste ainda era um país na época, né? Mas a ideia, assim, muitas vezes você vê nos jornais falando que a OCDE é o clube dos ricos, né? O clube dos ricos e coisa e tal. De fato, é o clube dos países ricos, né? Mas não é isso, né? O que acontece ali é um grupo de países que se reúne para identificar problemas e tentar solucionar, né? Então, assim, você tem uma política pública que funciona muito bem na Suécia. Será que ela pode ser adaptada para a Turquia ou para o Brasil? Né? Essa é um pouco a ideia da OCDE, né? Bom, o Brasil ele não é um membro da OCDE, mas a gente tem laços com a OCDE, a gente participa há bastante tempo, somos parceiros chaves da OCDE. Eu acho que foi feito um pedido no governo Temer para ingressar, e aí teve uma discussão agora no governo Bolsonaro, se o Trump ia apoiar a entrada do Brasil ou não, mas entraram outros países, mas enfim, a gente participa de uma série de discussões como convidados, certo? Inclusive essa da educação financeira. Isso daqui é mais ou menos uma timeline que eu fiz. Como começa a discussão? Pode falar, Tomás. A psicóloga, a doutora Vera Rita de Mello Ferreira, ela trata de psicologia econômica, ela foi até candidata e, no caso, escolhida recentemente como representante do Brasil na OCDE. Então, assim, foi uma coisa bem legal, porque isso é bem novo. Tá bem recente mesmo, assim, tá fresquinho. Entendeu? Bem legal. A gente vem participando da OCDE há bastante tempo, inclusive a discussão da educação financeira, se eu não me engano, em 2005, quando é feito o primeiro levantamento global, o Brasil já participa desse levantamento de educação financeira. Pode falar de novo, Tomás. Não, eu ia baixar a mão, desculpa. Então, bom, a coisa toda começa em 2003. Né? Em 2003, a OCDE ela lança um projeto de educação financeira. Certo? E essa primeira fase do projeto termina aqui em 2005, com esse levantamento dessas pesquisas em educação financeira que são feitas nesses países. Ela termina em 2005 e eles publicam esse relatório aqui, o Improving. Tá? Ainda em 2005, né, como um anexo do relatório, eles publicam algumas recomendações e boas práticas que deveriam ser seguidas para implementar a educação financeira nos países. Aqui eu coloquei Central 2008, né, que é quando há um programa, agora pensando nas escolas mesmo, até então é pensando na educação financeira da população como um todo, em 2008 das escolas, e 2008 aqui eu coloquei como central na brincadeira, porque em 2008 a gente tem a crise do subprime, né? Em 2011, algumas diretrizes para a implementação da educação financeira nas escolas, basicamente um resumo das coisas que vinham sendo feitas aqui. E aqui em 2014, e aí, bom, 2012 a gente tem o primeiro PISA, onde a educação financeira é tema do PISA. E aí, então, você tem esses relatórios aqui que faz análise desses dados do PISA. Tá? Eu vou falar um pouco, basicamente, bom, imagina-se que o Brasil vai muito mal em letramento financeiro, né? Vai muito mal em muita coisa no PISA e também em letramento financeiro. Só que eu acho assim, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente faz essas comparações, que não dá para comparar o Brasil com uma Suécia, o Brasil com uma Eslovênia, o Brasil com países no norte da Europa, não dá, né? A gente tem que comparar com quem a gente pode ser comparado. Tá? Então, bom, o projeto em 2003, 2004, ele começa na Comissão de Mercados Financeiros e Seguros e na Comissão de Pensões Privadas. Né? E ele nasce do interesse dos países de educar financeiramente os cidadãos. Né? Bom, então, analisando as ofertas de educação financeira e se possível, a eficácia, eles concluem, né, essa primeira fase do projeto publicando esse relatório aqui, o Improving. Eu vou comentar algumas coisas do Improving. Tá? Então, eles focaram em 3 questões. E, bom, eles estavam olhando nesses canais aqui, né, ou seja, websites, cursos e campanhas da imprensa, e foram olhar essas 3 questões aqui, o investimento e a poupança para a aposentadoria, como os cidadãos desses países estavam lidando com isso,
manuseio de crédito e dívida e a inclusão bancária. Tá? Bom, aqui a definição de educação financeira. Não, essa ainda não é a definição de educação financeira. Não. Mas deixa eu aproveitar aqui para fazer uma distinção aqui desde já. Bom, a Márcia já me fez uma pergunta, eu já disse a diferença entre o letramento e a educação financeira. A educação que a gente entrega, o letramento é o que a gente mede, né? E é mais ou menos como a gente faz o letramento em línguas, o letramento matemático, o letramento estatístico, tem uma série de letramento em saúde, né? Ou seja, a gente não risca uma linha no chão e diz, olha, quem está na frente dessa linha é letrado, quem está atrás dessa linha é letrado. A gente tem níveis de letramento financeiro. Agora, o que é a matemática financeira? A matemática financeira, eu costumo dizer para meus alunos que matemática só entra no nome ali e em umas contas de vezes. Mas a matemática financeira é você estudar a variação do dinheiro no tempo. Seja você indo com o dinheiro para frente, né? E aí você vai calcular juros ou trazendo dinheiro para trás, mas é isso que a matemática financeira se preocupa. A educação financeira, ela é o processo mediante o qual os cidadãos, os consumidores, investidores, eles melhoram a compreensão sobre os produtos financeiros e os riscos associados. Então, assim, a educação financeira é uma coisa bem ampla. Lógico que tem uma parte da educação financeira que pode ser usada a matemática financeira, mas você pode educar financeiramente as pessoas sem falar em matemática financeira. E a gente tem que ter um cuidado, como professor de matemática, de não forçar muito a barra com a matemática. Né? Eu falo isso me usando como experiência, porque assim, tem contas interessantíssimas em matemática financeira que a gente pode usar para educar financeiramente alguém. Mas o problema é que, às vezes, as pessoas se perdem na matemática. Né? Bom, aqui é a definição de educação financeira, né? A definição que a OCDE usa desde então. É um processo pelo qual consumidores e investidores melhoram a compreensão dos produtos e conceitos financeiros. E através de informação, instrução ou consultoria direta, desenvolve habilidades e confiança para conscientes dos riscos e oportunidades, fazerem escolhas bem informadas, saberem onde pedir ajuda e tomarem outras medidas eficazes para melhorar seu bem-estar financeiro. Ou seja, não é só... A educação financeira é um processo, é importante que se entenda isso. Né? Você tentar ler alguma coisa hoje sobre um determinado assunto, você não conhece o mercado de ações e você vai tentar fazer um curso sobre o mercado de ações. É um processo contínuo. Né? Você tenta melhorar a compreensão dos produtos e conceitos financeiros. Né? Só que não é só isso. Né? Você quer desenvolver habilidades. Você quer desenvolver a confiança do sujeito de procurar informação, de se proteger como consumidor, de procurar ajuda quando ele precisa, de receber uma informação e saber avaliar essa informação. Muitas vezes as informações financeiras são de difícil acesso, né? Você lê um prospecto do banco, você não entende nada. A grande maioria das vezes, essa consultoria direta ela é feita através do gerente do banco, que, me desculpe se alguém trabalha em banco aqui, mas a grande maioria dos gerentes está mais preocupado em bater metas, e é do trabalho dele, né? Ele tem pressão por trás para bater metas, mas ele está muito mais preocupado em bater metas do que entregar uma informação justa e correta ao consumidor. Então, nesse processo, o que a gente quer é que as pessoas desenvolvam habilidades e confiança. Você quer fazer um sujeito que saiba onde procurar ajuda, saiba onde procurar as informações corretas. Tá? Bom, aqui, basicamente dizendo que é informação, instrução e consultoria direta. Né? E aí eles foram se perguntar o que nesse momento, até 2008, eles queriam justificar muito a importância da educação financeira. Depois de 2008 não precisa mais, porque depois de 2008 veio a crise global, e aí todo mundo viu que era importante ter um nível alto de letramento financeiro. Mas algumas coisas eu já falei aqui, como a evolução e sofisticação do mercado financeiro. Isso daqui é óbvio, né? Assim, não dá para falar da preocupação dos países em aumentar o nível de letramento financeiro dos cidadãos, sem falar no aumento da expectativa de vida. Porque isso é uma coisa que pressiona duramente os regimes de pensão.
por conta do aumento da expectativa de vida, por conta dessas mudanças demográficas, os países são obrigados a alterar os regimes de pensão. Não ache que essa reforma que a gente teve em 2019 foi a última reforma da Previdência que você já viu. Você vai ver outras. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Algumas alterações políticas e econômicas, né? Bom, quem viveu os anos 80 no Brasil sabe muito bem o que são alterações políticas e econômicas, né? Era uma loucura, os anos 80 no Brasil. E o maior acesso ao crédito. Hoje em dia, o acesso a crédito ele é muito mais fácil do que era antes. E aí, uma vez que você dá crédito às pessoas, o que elas vão fazer com crédito? Se você entrar no Banco de novo, usando o Banco do Brasil como exemplo, porque eu me surpreendi quando eu vi isso, havia um folder no Banco do Brasil, e deve existir ainda hoje outro folder parecido com esse, onde ele sugeria que você tomasse crédito para fazer uma viagem. Crédito é um negócio muito sério. Muito sério. É dívida. Tomar crédito é pegar empréstimo. A gente pega empréstimo em último caso, ou, enfim, para compras assim importantes na vida, como moradia, coisas do gênero, mas não para lazer, né? A gente não se endivida para ter lazer. Bom, é a minha visão de mundo, né? É a minha visão de mundo. Não estou querendo contaminar vocês com a minha visão de mundo. Tomem crédito para o que vocês quiserem, né? Mas eu acho eu acho esquisito isso, né? Bom, aqui eu queria falar um pouco sobre essa coisa do aumento de expectativa de vida, né? Eu queria falar um pouco sobre razão de dependência e como isso vai se alterando ao longo dos anos, né? E por que isso está pressionando os regimes de pensão. Então, a razão de dependência é uma razão entre a população economicamente dependente e a população potencialmente produtiva. Então, no Brasil, a gente pega as pessoas entre 0 e 14 anos e as pessoas que têm mais de 60 anos e divide pelas pessoas que têm entre 15 e 59. Isso varia de país para país, né? Porque isso vai depender do que a gente chama de economicamente dependente. Em alguns países a aposentadoria acontece aos 65, então esse número vai para 65, né? E, bom, como é uma soma aqui, com o mesmo denominador, eu quebro em duas, né? E aí eu tenho o que eu chamo de razão de dependência dos jovens, né? Onde eu pego as pessoas de 0 a 15 e divido pela população potencialmente produtiva. E depois eu pego as pessoas de mais de 60, que é a razão de dependência de idosos, e divido pela população potencialmente produtiva. Aqui eu estou olhando exatamente os aposentados dividido pela população que está suportando os aposentados financeiramente. Aqui eu estou vendo a reposição da mão de obra, né? Ou seja, essas pessoas de 15 anos, uma hora elas vão entrar aqui. Então eu estou vendo como isso se dá. Então vamos olhar aqui. Esse daqui é a razão de dependência dos idosos em alguns países, né? Isso aqui foi tirado da ONU. Então aqui dos Estados Unidos, esse aqui o mais claro de 2005, esse 2030 e 2050. Então aqui nos Estados Unidos, em 2030, espera-se que essa razão seja de 0,3, ou seja, o que significa ser isso 0,3, né? Só de idosos, né? Isso é 0,3. Isso significa, para esse número aqui da 0,3, significa que eu estou dividindo 3 por 10, né? Então para cada 3 aposentados, eu vou ter 10 pessoas trabalhando para suportar essas pessoas, né? Assim, não tomem o suportar essas pessoas como se fosse um fardo, tá? Eu não estou falando nesse sentido, estou falando só de dar suporte financeiro a essas pessoas, tá? Não me entendam mal aqui. Mas Diga, Michele. Então, queria saber a respeito dessa razão de dependência que hoje em dia aumentou bastante a idade das pessoas que, assim, alguns adultos que se tornam dependentes de seus pais, assim como alguns idosos começaram a trabalhar mais tempo mesmo depois da aposentadoria. Esse tipo de razão que hoje em dia a gente vê, ele entra também já nessa razão no futuro? Não, então, porque aqui é potencialmente, Michele. É potencialmente. Então, assim, eu espero que a pessoa, depois dos 60 anos, ela esteja aposentada. Quem é o PIBID? É a Aline, né? Porque tem uma pergunta aqui no chat do Vinícius Lourenço. As novas reformas da Previdência, se deveria ao fatiamento do projeto inicial? Então, Vinícius, o que eu acho assim, de novas reformas da Previdência é justamente por isso daqui. Olha só, como é que você... Vamos supor que seja um regime como o nosso, né? Onde os ativos contribuem para pagar os inativos. Deixa eu só fazer essa última aqui, aí eu falo um pouco sobre o caso do Brasil, né? Então aqui, só para a gente olhar o Japão, né? Que o Japão é um país, ou a Itália, né? Que é um país também que está num processo de envelhecimento muito grande, né?
Em 2050, espera-se que entre a cada 65 aposentados, você tenha 10 pessoas trabalhando. Né? No Japão, em 2050, espera-se que você tenha 71 aposentados para cada 100 pessoas trabalhando. E aí eu digo que eu acho que virão novas reformas da Previdência justamente por conta disso. Quando você olha a razão de dependência, isso aqui foi um gráfico que eu fiz com os dados do IBGE. Quando você olha a razão de dependência de idosos, você vê que esse número aumenta. Quanto mais próximo de 1 tiver esse número, se esse número for igual a 1, quer dizer que para cada aposentado você tem uma pessoa trabalhando. E aí é uma conta que não fecha. Então é isso, Vinícius, para mim é uma conta que não fecha. Porque, olha, eu vejo que em 2050 a gente vai ter 50 aposentados para cada 100 pessoas trabalhando, e 2 pessoas, a contribuição de 2 pessoas não paga uma aposentadoria. Né? E, por outro lado, você tem uma diminuição na razão de dependência de jovens, ou seja, essa substituição da mão de obra, ela vai ser cada vez menor. Porque quando eu olho a razão de dependência entre jovens, eu estou vendo a substituição da mão de obra de trabalho. Então, a substituição da mão de obra de trabalho vai ser cada vez menor. Então, para mim, é uma conta que não fecha, do ponto de vista demográfico. A gente vai ter que fazer... E o Brasil já sofreu reformas. O teto da Previdência já foi de 20 salários mínimos. E as pessoas... em um momento vira 10 salários mínimos. E quem contribuiu? Quem contribuiu, eu sinto muito, agora são 10. Depois de 10 viraram 5 salários mínimos. Hoje são 5 salários mínimos. E quem contribuiu? Sinto muito. E é possível que... Pode falar, Guilherme, que a gente tem outra reforma. Pode falar, Guilherme. Estou te ouvindo. O professor, esse gráfico azul em que o senhor coloca, essa razão aí, diminuição do jovem, né, os 15 anos, ele tem a ver com essa redução do crescimento populacional? Seria esse fator? Porque a taxa de natalidade, né, que em diversos países, a tendência é de queda, de um modo geral. Há países, inclusive, que eu já li que já está invertido, né? Acho que a Rússia é um caso desse, né? Não sei se o senhor pode comentar. Esse caso eu não conheço, mas o que acontece, Guilherme, é que eu, Aline e Luzia somos ponto fora da curva no Brasil de hoje, né? Que nós temos 2 filhos cada um. A grande maioria das pessoas tem um filho hoje em dia. Ou não tem filhos, tem pet. Hoje as pessoas têm um cão, chamam de filho, né? E não vai ter filho. Então, assim, não tem uma reposição. Minha mãe teve 3 filhos, né? E adotou mais 4 filhos, né? Eu tive 2. Né? Talvez meus filhos nem tenham filhos, né? Então, assim, isso aqui, essa parte aqui, de novo, é a parte da minha visão de mundo. Eu acho que virão outras reformas da Previdência, porque a gente está tendo uma mudança na pirâmide etária, né? E as pessoas vivendo cada vez mais, enfim, é uma conta para mim que não fecha. E os países começaram a se preocupar com isso também. Olha, se essa conta não fecha, eu vou tentar passar um mínimo de responsabilidade para o indivíduo. Porque é inevitável passar responsabilidade para o indivíduo. Eu não vou ter como fazer isso. E aí, como é que eu passo a responsabilidade para o indivíduo se ele não tem as ferramentas necessárias para fazer isso? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma enquete. Alguém se preocupa com a aposentadoria aqui? Alguém faz uma contribuição todo mês para a aposentadoria? Pode falar, Tomás. Não, eu levantei a mão respondendo a tua pergunta, como se fosse. Você faz? Sim, faço. Faço. Num grupo de quantos? Somos em 20... Bom, eu também faço, né? Somos 28 aqui. Eu também faço, professor. Quando dá, eu faço também. Pouco pelo meio, mas estou fazendo. Eu também sou preocupado com a aposentadoria. Também sou, assim, em fazer esse pé de meia. E assim, falando um pouco do Brasil, né? Se a gente tem um problema no Brasil, que foram os nossos... Eu vou falar um pouco da minha geração, né? A minha geração passou pelos anos 80, que uma crise atrás da outra, um plano econômico atrás do outro. A gente não tem visão de longo prazo. A crise econômica dos anos 80, ela gera uma série de problemas, uma série de coisas, não vou chamar de problema, uma série de coisas, tá? A gente tem alterações, inclusive, na nossa arquitetura. As casas brasileiras têm um negócio chamado dispensa, que é um lugar onde a gente estoca comida. Você for nos Estados Unidos, um americano ele estoca comida porque ele está aguardando um furacão. No Brasil, não, a gente está esperando a inflação, que é um furacão também, né, enfim. Mas a inflação fez isso com a gente, então a gente não tem muito essa visão de longo prazo. Então, assim, como é que no Brasil você passa essa responsabilidade para os indivíduos que não têm essa visão de longo prazo? Porque a gente foi tolhido de uma visão de longo prazo, né?
A gente só consegue pensar, olha, o salário, se o salário entra... Vocês, os anos 80 era isso. O salário entrava no dia 1º, no dia 1º você tinha que correr para o mercado e gastar todo o seu dinheiro, porque no dia 30 você não compraria metade das coisas. Então, assim, a nossa cabeça funciona desse jeito. Pode falar, Tomás. É só para não fugir depois, eu não esquecer. Então, em relação a esse lance que você estava falando, da aposentadoria, realmente é bem complicado, né, de resolver. E essa passagem de responsabilidade para o indivíduo, eu acho que acaba acontecendo, mas tem que passar justamente pela educação financeira, da parte comportamental, e eu entendo também como letramento financeiro, porque assim, eu entendo que a educação financeira é uma parte comportamental, e letramento financeiro seria o entendimento até das ferramentas financeiras, dos produtos financeiros, dos termos financeiros que nós usamos, né? Porque as pessoas não têm noção de onde vem os juros, por exemplo, da poupança. O que aquilo é uma mágica, entendeu? Então tem uma série de coisas que as pessoas não têm noção. E a parte da educação financeira, né, do comportamento da pessoa ter o hábito de guardar para amanhã, bem daquela fábula da cigarra e da formiga, Sim. que é bem utilizada em educação financeira também, né, essa fábula. E tem uma coisa interessante que uma vez eu li no blog Penso Logo Invisto, da CVM, é um site formato de blog que você deve conhecer, e que é um estudo muito legal que foi mostrado a relação ao longo da história do comportamento dos continentes e o comportamento financeiro. O que eu quero dizer é o seguinte, nos lugares mais frios, por exemplo, as pessoas tinham mais o hábito de guardar, porque nos lugares frios você não tem uma fartura, uma fertilidade tão grande, não tem tanto pasto, não tem uma série, né, de coisas. Mais e nos lugares mais quentes, nos países onde fica ali, né, mais... que tem uma fertilidade maior do solo, o clima é mais favorável à colheita, plantio, colheita, a animais e tal, você não pensa. Existe uma cultura enraizada de não pensar no amanhã, porque sempre você vai ter como pegar uma manga ali, vai ter como matar uma galinha, ou pegar um ovo da galinha, ou matar um porco. E antigamente, há 30 anos atrás, isso realmente de fato acontecia ainda no Brasil. Hoje em dia não, porque a urbanização fez com que isso não existisse mais, né? Também esse lance de você criar uma galinha não é tão comum como já foi, né? Criar um porco, ou ter um pé de manga na tua casa, que é maravilhoso, né? Mas hoje em dia não é tão comum assim. Então, isso tudo trouxe também uma informação legal, de que existe uma cultura enraizada dessa ideia também, de não guardar para o amanhã, porque do clima também, entendeu? Eu achei legal essa ideia também, quando eu vi. Então, mas a Márcia quer falar alguma coisa? Eu já respondo você, Vinícius, também, e a Giovana, tá? Queria sim, professor. Usando aí o gancho do Tomás, justamente isso. Eu acredito que a nossa dificuldade financeira, hoje em dia, tanto para a Previdência, contribuição, os juros, tudo vem dessa falta, não, é uma cultura que se foi se gerando nesse período, né, Tomás? Eu concordo com você, antigamente a gente tinha muita fartura, mas em compensação, alguns lugares, você vê que é cultura é um conjunto de fatores, eles trocavam alimentos, né, não tinha o fator dinheiro, e quando veio a disponibilidade do crédito, que a gente teve, acho que foi, não sei bem a época, mas que teve essa oportunidade de créditos, até um certo período as pessoas tinham o crédito como uma obrigação. Hoje em dia, no contexto em que eu vivo, algumas pessoas, os mais antigos, são muito fiéis. Se faz as contas antes de fazer uma prestação. Hoje em dia as pessoas fazem conta por cima de conta, isso. O que causa? Os juros absurdos, porque antigamente falava assim, agiotismo. Hoje os bancos estão, no mínimo, 300 vezes mais, né, de juros. Você vai pegar um empréstimo aí, vai simular um empréstimo, 300% ao ano. Então, isso é muito mais que um agiotismo, né? Se você pegar aí um financiamento e tal. Agora estou tentando mudar e colocar o consumidor positivo e tal, mas é aquilo, né? Vai empurrando, se bem que agora com o novo Código Civil,
que entrou a vigor em 2015, está vigorando agora, está tendo essa cultura, se não pagar, eles tomam. Então, isso é uma cultura, né? E eu acho que, sim, tem o poder público, eles precisam engajar métodos e mecanismos para inibir um pouco isso. Que até mesmo na roça, eu estou um tempo aqui na roça, a gente tem essas dificuldades também, né? De troca de produto, de sair os produtos. Assim, às vezes aqui na roça é mais difícil comprar uma fruta do que lá na feira. Às vezes, né? Agora, grandes fazendas não, mas aí grandes fazendas, a gente tem grandes produtores que têm muito dinheiro, né? Então vai muito de lugar. E aí, por isso que a gente tem grande dificuldade, porque eu acho que dinheiro tem para pagar as aposentadorias. Igual eu contribuo um pouquinho, eu contribuo com 5%. Eu contribuo com medo, gente, sinceramente, eu sei. Eu contribuo com medo porque eu já sei que mais para frente eu não sei se eu vou conseguir. Mas você está falando da contribuição da Previdência Oficial, né? Isso, da Previdência Oficial, métodos do microempreendedor. A minha mãe você contribui como MEI. Como MEI. A minha mãe também contribuiu como individual, depois foi para a MEI, tá assim, já tem 2 anos que está lá na justiça, está doente, mesmo assim não conseguiu ainda. Ainda não conseguiu que ninguém assinasse lá para ela poder receber a aposentadoriazinha dela. E eu tenho professores que já estão, que eu trabalho com eles, que já estão aí para se aposentar. Com a nova mudança, reduziram, né, os valores para 70% sobre o salário. Sim. Aí vem a questão. Isso foi em 2003, essa mudança dos 70%. Isso, e aí tá todo mundo sofrendo com isso. Quem tem 2 contas em 2 colégios, quer dizer, você se dedicou a vida inteira, programou a vida inteira para ter uma segunda idade, né, uma segunda fase da vida, um pouquinho melhor, aproveitar um pouco, aí não consegue. Mas eu acho que esse dever, essa obrigação, costuma ser também da política e do contexto geral, para a gente conseguir diminuir os juros, porque eu acho que dinheiro tem. Nosso PIB, vou te falar, nosso PIB é muito dinheiro, entendeu? Então, aí você fala... eu vou ter que discordar de você, a gente é pobre, a gente é muito pobre, muito pobre. A gente está virando mais pobre do que o Peru. Você olha o Peru como um país pobre, é porque assim, a gente costuma olhar o Brasil como PIB, mas a gente tem que olhar como PIB per capita. O PIB per capita do Brasil só diminui com o tempo. Sim, entendi. Observação boa, professor, que eu ainda não tinha percebido nem atentado. Porque eles falam o PIB, o melhor PIB. Eu falei, então dinheiro tem que pagar o povo, né? Que contribuiu. A gente é pobre. Meu Deus do céu. Então, e você como pesquisador e como professor e como intendente aí dessa parte, é uma questão pessoal aqui, o que você acha que vem causando essa pobreza no Brasil? Olha, Márcia, assim, a minha visão de mundo é que não existe um direita e esquerda. Eu acho que existe um andar de cima e um andar de baixo. O andar de cima no Brasil, a elite no Brasil, ela sempre tomou as piores decisões possíveis. Vamos olhar o Brasil do século XIX, por exemplo. A gente começa o século XIX com metade do PIB per capita americano. A gente termina o século XIX com 1/5 do PIB per capita americano. Isso acontece por quê? Porque enquanto todos os países estavam se industrializando e apostando no capitalismo de consumo, a gente estava apostando no quê? Escravidão. Sabe qual é o problema da escravidão? Você não tem gente para consumir. Você não tem gente para consumir, você vai vender para quem? Em 1872, o Rio de Janeiro tinha 40% de escravos. Era gente que não consumia. Enquanto o mundo todo as pessoas estavam surgindo uma classe média, trabalhadores indo para as cidades, você tem um movimento ali, de 1870 e tal, indo para as cidades, o Brasil estava completamente no atraso, né? E sempre é isso, a gente vai ficar sempre nesse atraso, por uma decisão da elite, né? Agora, o que a gente pode fazer? O que nós, como indivíduos, podemos fazer? Né? O que eu estava falando, por exemplo, dos anos 80, quando a gente fala de crédito nos anos 80, a gente está falando de uma inflação de 80% ao mês. Então imagina que o seu contrato, o seu financiamento seja reajustado em 80% num mês. Muita gente perdeu imóveis nos anos 80 e início dos anos 90, antes do Plano Real, porque era uma loucura isso daqui. Era uma loucura. A gente tomou um susto agora com IGPM de 33% num ano. Agora imagina que é você ter isso em 15 dias. A inflação no Brasil nos anos 80 é uma loucura. É uma loucura. Deixa eu só responder que o Vinícius está perguntando a coisa da capitalização. A capitalização ela depende do indivíduo. E aí a gente volta, como é que você vai ter medo do indivíduo, sendo que o indivíduo não tem essa noção? Não tem essa instrução. A Márcia fala, por exemplo, dos juros do cartão de crédito de 300% ao ano, perdão.
As pessoas estão usando o cartão de crédito para quê? Para que tipo de crédito? É crédito para quê? É para consumo? Para comprar um tênis novo, porque viu um tênis novo? A pessoa está usando o crédito para comprar um celular novo, porque foi lançado um celular novo, e eu preciso estar up to date com as tecnologias. E assim, a minha visão é um pouco a visão de um liberal, né? Então, assim, eu acho que assim, não é tanto o poder público, é o que a gente pode fazer. E o que nós, professores de matemática, podemos fazer com a população. Eu acho que assim, uma coisa que vai ficar claro aqui nesse passeio pela OCDE, é que eles falam muito assim, a comissão de pensões, a CVM. Quem faz educação financeira no Brasil? CVM, Comissão de Valores Imobiliários, a SUSEP, né, que fiscaliza os seguros, a Previc, uma série de entidades, e pouco se fala no Ministério da Educação. O Ministério da Educação é mais um dentro da brincadeira toda ali. E é uma coisa importante que é envolver os professores na educação. A gente tem que falar o óbvio nesse país. A gente tem que envolver os professores na educação. Isso assim, parece meio idiota o que eu estou falando, mas assim, só para vocês terem já que a gente está num bate-papo, foi feito um projeto de lei em 2017 de autoria do Marco Feliciano. É o projeto de lei 7.318. É um projeto que previa a inclusão de uma disciplina obrigatória de educação financeira nas escolas. A disciplina seria ministrada por contadores ou por quem tivesse o título de técnico em contabilidade. Eu não estou desmerecendo os contadores, nem os técnicos em contabilidade, mas eles não sabem nada de didática, de pedagogia, nada disso. Eles nunca entraram numa sala de aula. Tem a menor ideia de como lidar com uma turma. Pode falar, Tomás. Professor, até fazer um comentário. Ser só contador ainda é muito pouco para o que envolve a educação financeira, porque aí passa por aquela confusão de que a educação financeira é matemática financeira? Não, não é. A matemática financeira é só uma pequena ferramenta. Mas esses caras podem ajudar. Não, sim, mas esses caras fazem parte da educação financeira, sim, porque eles podem vir aqui é muito pouco ensinar a gente a ler balanço de empresa. Sim. Não, Tomás, a gente quer saber aprender a ler balanço de empresa porque a gente quer saber se a gente compra aquela ação ou não. Sim, então, assim, os contadores, eles têm um papel importante na educação financeira, mas não dentro de sala de aula. Dentro de sala de aula, é o professor de matemática, né? Tem que ser professor de história, não, tem a parte da didática, professor de geografia. Mas o que eu estou querendo dizer, professor, é que, assim, eles entendem da parte de contador deles, mas tem outras coisas que, de repente, por exemplo, sobre seguro, de repente eles não entendem nada, e eles têm que ter uma noção mínima para poder informar as pessoas sobre essas questões também, entendeu? Então tem uma... Mas assim, Tomás, a gente pode não entender nada de seguro. Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não, eu queria dizer o seguinte, que a gente pode não entender nada de seguro também, mas a gente entende de sala de aula, sim, a gente entende de aluno, sim. A gente está ali todo dia, a gente está há 20 anos dentro de sala de aula, a gente sabe como as coisas funcionam ali. É isso aí, Rodrigo, precisa educar para que o cidadão tome decisões bem informadas. Eu não sei se o senhor conhece a Planejar, Associação Brasileira de Planejadores Financeiros. De educadores financeiros? Isso. Sim, já ouvi falar neles. Não, é de planejadores financeiros, que dá o certificado financeiro internacional, CFP. Sei. Então, o que eu acho legal neles é que eles abordam várias partes desse mundo financeiro. Então, por eles abordarem várias partes, eles dão uma noção mínima. É que nem quando você faz uma faculdade de matemática. Você faz uma faculdade de matemática, você tem uma noção do todo, mas você não se aprofunda muito em nada. Aí, se você quer se aprofundar, você vai para o mestrado, vai para o doutorado, como vocês fizeram. Então, o legal que eu vejo na Planejar, que forma planejadores financeiros, é porque dá uma noção de psicologia econômica, de educação financeira, dá uma noção de gestão de risco, que passa pela SUSEP, por seguros, né? Por que você tem que fazer um seguro? Por que é importante? Então, é só essa noção. Essas noções, eu acho que acabam cruzando muito com a educação financeira. E falta. Sim. Entendeu? Falta, por exemplo, que existe um pensamento de que o governo vai ter que bancar todos os idosos, por exemplo. Existe um pensamento nessa linha, mas não é bem assim. A gente tem que também mostrar que a pessoa tem que fazer a sua própria previdência, a sua previdência particular, como se fosse, né? Que é uma forma de você até nem não concentrar toda a sua renda futura num único lugar. É uma das coisas que se aprende, entendeu? Em planejamento financeiro. Que se você coloca toda a sua renda, por exemplo, eu vou comprar tudo de imóveis e vou viver de renda de aluguel.
Mas isso, no futuro, você não sabe se pode vir uma crise e você não ter como realmente viver daquela renda, você concentrou, você teve o risco de concentração de renda. Uhum. Entendeu? Não Isso é uma bem de coisa... planejamento mesmo, é você montar uma estratégia para o indivíduo, né? Mas eu acho que acaba sendo interessante porque não é tão difícil, entendeu? Eu acho que essas coisas poderiam ser passadas para os professores. A gente deveria estimular isso aos alunos em sala Sim, de sim. aula. Sim, poderia ter cursos, por exemplo, ou da CVM, ou da Planejar, entendeu? Mini cursos de 2, 3 meses para professores, entendeu? Justamente para dar esse embasamento, porque não adianta você falar para um professor que já está há 15, 20 anos na sala de aula, agora você vai ter que trabalhar com educação financeira. Tá, mas o cara mesmo tá cheio de dívida e ele não tem a menor noção. Então, por isso que o meu projeto tem essa cara, Tomás. O aluno tem que passar para ele se educar financeiramente. Porque a gente tem que educar financeiramente o professor para ele ficar motivado. Um professor motivado, ele vai buscar essa informação e vai tentar inserir em sala de aula. É isso aí. Está na mesma página, Tomás. Exatamente na mesma página. Pô, é bem complicado, né, cara, fazer isso. Não é, eu acho que assim, eu acho que é possível fazer. Eu acho que a gente vem fazendo algumas coisas já. E existem alguns avanços, gente. Isso aqui é uma discussão que começa em 2003. O Brasil já tem uma estratégia nacional de educação financeira, a gente já conseguiu incluir isso na BNCC, quer dizer, tinha essa discussão se seria uma disciplina obrigatória ou não, a gente conseguiu incluir de uma maneira linda, de forma transversal, a disciplina, a educação financeira, ela perpassa várias disciplinas, seja história, geografia, matemática. Eu acho que a gente está num ponto legal, acho que a gente agora tem que discutir como é que a gente coloca isso em prática, né? Como é que a gente entra na sala de aula para levar essas discussões lá. Bom, só continuando aqui no relatório, coisas meio óbvias, né, que eles conseguiram enxergar nessas pesquisas, né, que eram pesquisas que tinham diferenças significativas, né, seja de público-alvo, instrumento de medida, metodologia, mas existia uma série de coisas em comum, né, que eles enxergavam, que era um baixo nível de compreensão financeira, isso daqui é bem comum, né, que as pessoas se sintam, acham que sabem mais do que realmente sabem sobre aquele assunto, né, a correlação positiva entre nível de educação e renda e o entendimento financeiro, ou seja, as pessoas que têm um maior nível de renda costumam ter um maior entendimento dos produtos financeiros. O Leandro queria me perguntar alguma coisa? Acho que ele estava com a mão levantada. Desculpa, Leandro. Eu posso falar depois. Tá. Pode falar, fica à vontade. Não, depois. Desculpa, Leandro, foi mal. Luzia queria falar também? Não, eu não. Eu não sei ainda como isso está sendo implantado em sala de aula. Eu confesso que eu não sei. Mas aí eu acho que falta treinamento aos professores, que a gente pudesse dar essa ajuda a eles, né? Acho que seria muito importante a gente fazer atividades com os professores para ajudá-los nesse sentido. Seja para ajudá-los como indivíduo ou como professores, né? E isso daqui é uma constatação meio evidente, que a gente consegue ver no Brasil também, né? É muito difícil encontrar informação financeira e quando a gente encontra, é de difícil compreensão. Né? Você vai ver lá, eu quero fazer um empréstimo, e tem vários critérios do empréstimo, né? O empréstimo com imóvel em garantia, o que diabos é isso? Né? O empréstimo de tal forma, é difícil entender essas coisas. Daí não é só para gente, para todo mundo, né? Aí aqui alguns dados que eu acho interessante, né? E o Royal Bank do Canadá concluiu que os entrevistados eles consideravam a escolha do investimento correto para aposentadoria mais estressante do que ao dentista. E não deveria ser assim. Não deveria. Aqui, essa coisa dos americanos é uma coisa importante, porque nos americanos eles têm a aposentadoria por capitalização, né? Ou seja, é a contribuição do indivíduo que faz a aposentadoria dele. E ele define o quanto ele vai depositar. E esse percentual dos americanos que poupavam vinha diminuindo com o tempo. Alguns neozelandeses, isso aqui é um conglomerado de mídia, esse Fairfax, eles estavam indispostos ou eram incapazes de poupar para aposentadoria. E aqui uma pesquisa dos Estados Unidos apontando que, enfim, os empregadores não estavam muito confiantes que seus funcionários estavam guardando o suficiente para aposentadoria. Aí a questão agora de crédito e dívida, né? Assim, é uma questão relevante, né?
Porque aonde as pessoas vão pegar crédito, né? E de que forma elas vão tomar crédito, né? Mas você falou da agiotagem, né? Isso é hoje em dia nem tanto, né? Mas muita gente pega empréstimo com agiota justamente por estar excluído do sistema financeiro. Isso é bem ruim, não só para o indivíduo, como para o sistema financeiro como um todo. Tá? Então, bom, o que os países viam era um aumento do nível de endividamento das famílias. Alguém havia me perguntado sobre a Covid, né? Se a Covid faria alguma mudança na razão de dependência. Eu não sei, é possível que a Covid faça uma alteração da quantidade de indivíduos no planeta. Eu fiz o meu curso de matemática básica, quando eu estava falando de exponenciais, eu peguei o gráfico da população do planeta ao longo do tempo, e você consegue ver acho que não era ao longo de toda a eternidade, digamos assim, mas acho que era, sei lá, desde o século XVII até hoje, ou desde o século XVIII, desde o século XVIII, e você conseguia ver algumas inflexões. Acho que uma inflexão era depois da Segunda Guerra, se eu não me engano, havia uma inflexão na quantidade de indivíduos. É possível que com a Covid a gente veja uma inflexão. Né? A gente chegou a ver em alguns momentos mais óbitos do que natalidades no país, né? No Brasil. Bom, voltando aqui às questões de crédito, né? Na Austrália, a dívida das famílias atingiu 140% da renda anual disponível. Tá? E, bom, aqui aqui a coisa dos Estados Unidos, o crédito dos estudantes, né, aqueles 45% tinham dívidas no cartão de crédito, em média de R$3.000, e mais de um quarto desses endividados irá rolar a dívida pagando somente o mínimo, né? E aqui uma coisa em Taiwan de uma abundância de cartões de crédito, né? 5 cartões de crédito por agregado familiar em circulação. Muito cartão de crédito. Como é que essas pessoas estão lidando com dívida? E aí isso daqui é um gráfico do Fed, né? E aqui falando de crédito, né? Crédito ao longo dos anos, né? Desde 59 até 99. Você vê um aumento do crédito para consumo aqui e um aumento do crédito rotativo, né? E assim, você vê esses gráficos andando junto, né? Aumenta o crédito para consumo e aumenta o crédito rotativo. Me desculpe, mas de uma forma geral, eu acho o crédito para consumo uma coisa meio esquisita. Né? Diga, Guilherme. Professor, o senhor já viu alguma análise, algum estudo, alguma relação desses crescimentos com o crescimento do PIB mundial? Olha, eu acho que isso daqui tem um pouco a ver, Guilherme, e assim, eu não estou querendo dizer que o capitalismo é ruim, né, mas é como o capitalismo vai se estruturando ao longo do tempo, né? A gente vai passando ali por volta dos anos 50, 40, 50, o capitalismo ele engata uma quinta marcha ali de tentar vender o inútil para a gente, né? E quando eu digo inútil, eu digo o seguinte: antigamente as pessoas tinham uma panela, as pessoas passam a ter várias panelas, uma panela para cada utilidade. Eu aposto que você deve ter uns 3 tênis, um tênis é para corrida, outro tênis é só para ir à academia. A gente vai tendo essas especificidades que, no final das contas, é para a gente gastar mais. A gente começa a consumir muito mais. Né? Antes a gente tinha roupa de verão e inverno, a gente passa a ter coleções, né? Até que chega nas loucuras do fast fashion, né? Que são coleções de lojas como a Zara, não. Zara é fast fashion? Mas tem algumas... agora me fugiu o nome de uma fast fashion inglesa que você tem coleção a cada 2 semanas. Então tem um pouco a ver com isso, né? A forma como o capitalismo vai se estruturando e tentando vender para a gente cada vez uma ideia de que o consumo define a sua identidade. Se antes a sua identidade era definida pelo trabalho, passa a ser definida pelo consumo. Eu sou o telefone que eu tenho, eu acho ótima aquela expressão, né? Eu vi uma bolsa que é a sua cara. Eu achei que a minha cara era a cara de um pai de família, de um matemático, um bom amigo. Não existe um produto consumível que tem exatamente a minha cara. Então eu acho que é um pouco isso, né? Então, assim, quando a gente fala a gente tenta levar a educação financeira para os alunos, seria importante que a gente levantasse essas questões também. E é um pouco difícil que o professor de matemática lide com essas questões, porque a gente não estudou essas coisas, né? A gente não tem muita habilidade para fazer discussões sobre o capitalismo de consumo, né? Sobre essas fragrâncias de perfume que são lançadas que a gente não consegue ver a diferença entre uma e outra. Mas a gente precisa da outra, uma vez que a gente tem uma. Essas discussões a gente tem que incluir em sala de aula. Diga, Guilherme.
Então, eu poderia inferir que, na contramão disso, dado que esse discurso está muito atrelado a esse consumismo, né, imposto pelo capitalismo, essa nova forma aí, nova visão do capitalismo, a gente também tem estudo mostrando que os países comunistas eles estariam numa situação muito melhor do que esse quadro que o senhor aponta. Como é que ficaria isso? Gostaria de ouvir a respeito disso. Eu nunca olhei por esse lado assim, né? Eu vejo, enfim, nem sei se a gente tem comunismo hoje em dia. Tem algum país que seja comunista? A China... Temos países que se dizem comunistas, sim. E seguem, definitivamente assim, não a doutrina deles é essa, né? A China passa longe de comunismo. Pois é, então talvez Cuba, sim. Cuba, tudo bem, concordamos com Cuba, mas eu não sei como... Eu nunca parei para olhar essas questões lá. Quando eu falo de capitalismo, é onde a gente, dentro do sistema que a gente se insere, aí eu vejo como é que a gente lida com essas questões, até porque, enfim, eu tenho filhos, como é que eu lido com meus filhos e essas questões, né? Uma boneca nova, é uma massinha que não é uma massinha, é uma massinha Play-Doh, a massinha tem um selo nela, né? Eu brincava de massinha de modelar. Diga, Tomás. Mas desculpa, Guilherme, não sei. Pode falar, Tomás. Tem a gente tem uma ideia, a gente criou uma ideia ao longo do tempo de que a gente é influenciado pelo capitalismo a comprar, consumir demais e etc. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas que acabam tendo um poder aquisitivo maior, eles possuem um letramento financeiro maior, só definindo, né, o letramento como entendimento sobre os termos e os produtos financeiros que cercam todo o sistema financeiro, e essas pessoas com poder aquisitivo maior também possuem uma educação financeira maior vindo de família. É cultural, da família deles. Isso acontece. Fala-se de dinheiro normal. Né? Fala-se de dinheiro de uma forma que passa... ele se ensina de pai para filho como se administra o dinheiro, de como se usa e tal. É conversado sobre dinheiro. O dinheiro não é um tabu. Sim. Entendeu? Então, só que o que acontece... eu acho que aí a gente associa que tem um capitalismo, mas esse capitalismo existe também para essas famílias com maior poder aquisitivo, entendeu? Então, a gente não pode só atrelar esse problema todo de dívida e tal ao capitalismo só como um todo. Não, eu não estou criticando o capitalismo não, tá? Não me entenda mal, não me entenda mal. Não, eu sei, não tô entendendo assim não. Mas que era uma necessidade de vender para mais gente. A gente começou a produzir em massa, tem que vender em massa. E como é que você vende em massa? Você tem que forçar as pessoas a comprarem em massa. Sim, claro, isso é saudável, isso não é ruim. A parte que eu estou querendo colocar aqui é que tem uma falta da educação financeira mesmo, uma lacuna muito grande com relação a como a gente se comporta, entendeu? É natural, naturalizou-se, por exemplo, que você passa em frente, por exemplo, você sai do trabalho, passa em frente a uma lojinha e olha aquela blusa é linda, aí não compra, aí no outro dia, tô namorando aquela blusa, já começa esses termos. Eu estou namorando a blusa, isso, ótimo. Já começa a passar do ponto em que você tem uma vontade, você transforma isso numa necessidade. É um desejo. É desejo. Mas a princípio, é paixão, né? A princípio é só um desejo, mas aí você transforma aquilo. Você vai trabalhando na sua mente como se aquilo fosse uma necessidade. Aí você começa, gente, eu preciso dessa blusa. Né? Acontece esses termos, essas expressões. E assim, tem um professor, o Jurandir, talvez o senhor conheça, é um professor lá do Sul, de uma faculdade pública lá do Sul, eu não lembro agora ao certo. Ele tem alguns livros sobre educação financeira, sobre finanças e tal. E ele explica uma parte com relação ao cérebro, que tem uma parte do cérebro que é responsável por você fazer a primeira associação instintiva, de que você deseja, por exemplo, uma trufa da Cacau Show. Essa informação é levada para um outro campo do seu cérebro que trabalha no intuito de você decidir sobre aquilo. Se você vai levar adiante a ideia, né, de você consumir, de você entrar na loja, ou se você vai fazer uma avaliação, não, agora eu tô com pressa, não, eu tô gordinho, não, eu sou diabético, não, por alguma razão você decide seguir... Uma coisa mais racional, né? Uma coisa mais instintiva e outra mais racional. Isso aí, que aí vem até, faz um link rápido com um livro chamado Rápido e Devagar. Sim. Né, do Daniel... Do Kahneman. Isso, entendeu? Foi um ganhador de prêmio Nobel e tal. Então, assim, é muito interessante ver que a gente aí acaba criando uma ideia fixa de que, mas eu consumo muito, mas a culpa
Não estou falando que você disse isso, mas assim, a população, em média, tende a colocar a culpa sobre o capitalismo. E não é só sobre isso. Tem a sua culpa, sim, tem sua parcela de responsabilidade. Os bancos e tal, as próprias lojas, as propagandas e tal, que ninguém faz nada com relação à educação financeira. É dito que é feito na teoria, como o pessoal falou ali, mas na prática, o Banco do Brasil já vendeu aí com o Primo Rico, por exemplo, consignado como opção de investimento. E aí? Como é que você oferece consignado como opção de investimento? Quando consignado é uma forma de você se endividar, não é um investimento, entendeu? Então isso é complicado. E isso foi dentro do projeto de educação financeira do Banco do Brasil, entendeu? Então é coisa absurda, concorda? É uma coisa que então assim... isso é uma questão que foi até levantada, porque assim, quem entrega educação financeira no Brasil são justamente as pessoas que estão ali dentro da CVM, né? Os bancos, as corretoras, eles têm feito ações de educação financeira, e aí você tem esse pequeno conflito de interesses aí, do banco querer educar as pessoas e o banco querer que as pessoas tomem empréstimo, né? Claro, tem esse problema. Exatamente. Mas assim, quando eu falei aqui eu já te passo a palavra, tá, Guilherme? Só um segundo. Quando eu falei aqui do capitalismo, eu só estava querendo dizer isso, olha, a Revolução Industrial, ela acaba fazendo com que a gente produza muito mais do que a gente tem necessidade, e é preciso forçar a barra para que as pessoas comprem, porque, enfim, sim, uma vez que eu tenho uma produção em massa, eu preciso ter um consumo em massa. Claro. E aí, por isso que eu tô... Mas isso, assim, é a minha visão, não sei se não tem nenhum artigo que corrobore com isso, né? Não, eu te entendo, chute aqui. Eu concordo. Era o Guilherme que queria falar, né? Eu só queria... Eu gostei da fala do meu colega, do Tomás, né? Porque há uma tendência a fazer assim, dizer que o capitalismo é o mal de tudo, né? Então, não, assim, há uma tendência a isso, assim, em vários nichos, vamos botar assim, para não entrar em detalhes aqui. Gostaria muito de expandir, é um assunto que eu gosto muito, mas em outro momento lá na universidade eu procuro... A gente pode, com certeza, vai lá, a gente toma um café. Mas, assim, nisso que ele colocou, e aí só corroborando e dando outro ponto para a gente pensar, no mesmo passo aí, eu também acho que passa muito mais por educação e as posturas que a gente adota, cada país adota, entendeu? Porque a gente vê que os melhores exemplos no mundo de países onde nós gostaríamos, assim, quando você fala em como é que é um índice que mede até me fugiu agora, fiquei um pouco... IDH? O IDH, exatamente. Estão nos países capitalistas, hein? Mas só que eles têm uma maneira diferente de lidar, um tratamento diferente dentro de suas sociedades. E eles, assim, lidam melhor. Eu acho que passa realmente, como o Tomás colocou bem aí, por educação. Por educação. A gente não tem educação. E a gente teve esse problema ainda, assim, eu concordo, eu acho que assim, o capitalismo é o pior, mas enfim, é onde dá para comprar um bife, né? Assim, é o melhor, assim, a piada daquele cineasta, que me fugiu o nome agora, né? Assim, é o pior, mas é o único que dá para comer um bife, né? Mas é o que temos, né? Assim, o que eu quero dizer aqui, assim, eu acho que tem que ser mesmo. Eu acho que vocês têm que sair comprando tudo que tem aí na praça mesmo. O Brasil precisa retomar a economia, a gente precisa crescer. Então, assim, eu como cidadão desse país, eu espero que vocês saiam e tomem crédito para fazer qualquer coisa aí. Mas, assim, como alguém que está tentando levar a educação financeira, eu falo, olha, peraí, não vai tomar crédito para qualquer coisa, não. Você não precisa de tantas panelas assim, talvez você consiga ficar com uma só, né? Pensa 2 vezes antes de trocar de carro. Por que você tem que trocar de celular? Só porque surgiu um novo? Não dá para segurar mais um pouco, não? O Vinícius pergunta se o BNDES seria uma forma de juros a crédito barato. O BNDES é uma forma do governo, é um banco de fomento do governo, né? O Brasil tem 3 bancos de fomento, né? A Caixa, o Banco do Brasil e o BNDES. A Caixa fica meio com crédito imobiliário, né? Fomento crédito imobiliário, o Banco do Brasil fica com crédito agrário, e o BNDES financia as empresas. Então, assim, as pessoas físicas, eu acho que hoje não tomam mais empréstimo no BNDES. Eu acho que eles deram uma secada, né, nos empréstimos, mas geralmente o BNDES emprestava via o BNDESPar, né, que comprava ação nas empresas, né? O BNDES tem participação em JBS, uma série de empresas, né? Mas eu acho que a melhor forma de você tomar crédito é consciente. É você tomar muito cuidado e tomar crédito na hora que você precisa mesmo. Assim, olha, alguém ficou doente na minha família, eu preciso de dinheiro agora. Olha, é uma emergência tomar crédito. É isso que eu quero dizer. Tomar crédito é uma emergência. Não é tomar crédito para comprar um celular. Você pode esperar um pouco mais para comprar um celular.
Ah, não, não posso porque meu computador parou de funcionar e eu preciso dele. Ah, é ter crédito consciente. Tomás, depois o Guilherme. Vamos lá. Então, professor, teve uma conferência, acho que em 2009, da CVM, que teve uma norueguesa que apresentou um trabalho muito legal com relação à educação financeira, que era ela mostrando que justamente mais ou menos nessa linha do que o senhor acabou de falar, que os países que têm, ou que o D'Angelo acho que falou também, que os países que são mais ricos, que as pessoas têm um comportamento financeiro mais adequado, que tem menor endividamento, as famílias, etc., eles não têm um programa de educação financeira nas escolas. E todo Hoje mundo a grande ficou... maioria dos países da OCDE já tem esses programas, né? Então, não, mas assim, na época que foi feito, assim, esse estudo foi apresentado em 2009. Ah, 2009. 2009. Então, assim, isso foi apresentado. Então, provavelmente o estudo, vamos supor, ele tenha sido feito, no melhor das hipóteses, até 2005. Sim. Entendeu? Então, como uma estratégia nacional, você tem razão, não tinha mesmo. Estratégia nacional começa em 2010. Então, assim, isso aí abriu o debate na época que ela estava apresentando, falando sobre que não é uma coisa, não é um problema só de ter a educação financeira nas escolas, como algumas pessoas pensam, porque todos os outros países têm, o Brasil não tem. Não é só isso. É uma questão mais cultural mesmo, entendeu? Claro que aí, a partir do momento que você tem a educação financeira nas escolas, você começa a ganhar essa cultura, né, no país. E aí começa a ser implementado. Sim, então, sim. É um caminho. Fica mais fácil de falar sobre isso, É um caminho, exatamente. É muito difícil a gente falar de dinheiro no Brasil. Sim. Mas é interessante também perceber que alguns países eles são super bem sucedidos porque faz parte da cultura da família. Então, isso mostra que é mais um caminho que a gente tem a seguir. Abrir a mente para conversar entre famílias, sentar, falar, vamos conversar sobre isso aqui, o que a gente está fazendo? Tá legal esse gasto entre família? Isso que a gente está, principalmente, acho que principalmente a ideia é assim, isso que nós estamos gastando para a gente ter esse determinado produto, está condizente com o gasto que a gente está tendo para ter esse produto? Vocês concordam que está equivalente? Vale a pena gastar tanto para ter isso? Entendeu? Porque é uma coisa muito relativa, entendeu? Depende se o cara ganha R$1.000 ou se o cara ganha 10 mil ou se o cara ganha 50 mil por mês. Então, não tem uma resposta, né, única. Né, nunca vai ter uma resposta única, depende de cada caso. Então, eu acho bem interessante a gente perceber que tem essas outras linhas de pensar, né, que a gente tem que exercitar essa cultura na família também, de conversar, de raciocinar em volta disso. Vai lá, D'Angelo. Não, você já falou bastante aí, realmente se passa, eu ia abordar um pouco mais essa questão do que é o tratamento interno que é dado, né, em cada, não só dentro da família, como em cada ambiente em que você frequenta, não se fala nisso, e aquela questão, a gente fala tanto de teoria e prática, né, nas nossas, pela própria matemática, a gente aprende ali, depois a gente tem que ir para a escola praticar. Uma vez que a população também não tem o recurso, como é o nosso caso, a gente fica ouvindo, mas a gente não consegue exercer a prática disso, a gente não consegue tomar o dinheiro e praticar e efetivamente ver como aquilo está sendo, aprender usando também. A gente não tem essa oportunidade, prática, entendeu? Eu queria isso. E lá, quando o senhor colocou lá atrás de não tomar empréstimos para passeios ou para coisas assim, digamos, mais que nós poderíamos abrir mão, não vou usar, eu quase que usei um outro adjetivo, mas não vou usar aqui, mas eu diria que é o seguinte, isso se resume o seguinte, a gente tomar empréstimo porque é efetivamente necessário é evitar o consumismo. Acho que o que a gente tem que aprender, a gente tem que consumir sim, mas a gente tem que evitar, a gente tem que adotar a boa prática de consumo. Acho que é isso que o senhor vem falando. E é isso que a gente precisa aprender. Né? É isso que a gente precisa aprender. E que outros países que estão melhores do que a gente fazem isso muito melhor do que a gente. Eles gastam com muito mais consciência. Acho que esse é o ponto crucial da questão. Essa coisa do estimular o consumo consciente é uma boa prática em educação financeira, porque seja essa coisa do evitar o consumismo, né? E seja coisas do tipo, bom, eu já usei a Zara aqui, vou usar ela como exemplo de novo, né? Que a Zara já foi pega em práticas análogas ao trabalho escravo no Brasil, né? E assim, como você vai consumir de uma loja que você sabe que na outra ponta tem um trabalho escravo, né? Então, assim, quando a gente fala de consumo, e são questões que a gente pode levar para a sala de aula, a gente deve levar para a sala de aula, né?
Diga, Márcia. Então, professor, na questão do consumismo, quando a gente trata isso de consumismo, a gente cria essa percepção, né, que a gente às vezes aborda só do consumo de material, né? E aí, eu usando a fala do D'Angelo, da gente consumir com responsabilidade, com consciência, eu sou a favor do consumismo, mas não só do consumo material. Ah, eu preciso disso, de bens, de um carro. A gente precisa de N coisas. E claro que faz falta. A gente precisa para o nosso conforto, né? Eu prezo muito o meu conforto, o meu bem-estar, o bem-estar da minha família. Eu me esforço muito, eu tenho me empenhado muito para dar mais conforto. Quem não gosta de conforto? Uhum. Só que, assim, com qualidade e bom senso. E na hora que eu penso em consumo, a gente pensa em consumir só às vezes, assim, de panela, né? Vamos olhar lá por baixo. Vamos assim, você falou, existe só duas classes, a de cima e a de baixo. Vamos olhar aqui na minha, onde eu tô, na de baixo. Às vezes a gente precisa de um tratamento especializado, né? Que às vezes no SUS a gente sabe que é uma fila que não tem tamanho. Ou às vezes você não quer, eu já até pensei no SUS de uma outra forma, sabe? Eu sou muito projetista, eu penso de N formas. Às vezes você é obrigado no médico, você tá tudo bem, é habilitado, passou no concurso, mas sei lá, você não gosta. Você gostaria de tratar com outro médico. Aí você gostaria de passar num fisioterapeuta ou numa medicina alternativa, né? Tem várias aí que você pode usar. O exercício físico, a prática física, a academia, que é um meio de consumo que a gente precisa. O que mais? A viagem, a gente tendo condição, eu acho muito bom o lazer também, né? Faz importante para a nossa saúde, equilíbrio emocional. Então, tem uma gama enorme de consumo. Márcia, não entendi. Viagem também no SUS? Não, tô falando como forma de consumo. Forma de consumo e proporcionar o nosso bem-estar. Que é para isso que a gente trabalha, né? A minha mãe das antigas aqui fala assim, eu trabalho para viver, tá? Eu não trabalho para morrer, não. Já vou falando. E aí, tadinha, né? Estamos aqui esperando a aposentadoria. Então, eu acho que quando a gente fala de capitalização, capitalismo, então não é só consumo material, é consumo mesmo de uma mão de obra, é consumo de um trabalho, consumo para a existência mesmo, né? Para a existência e para o nosso conforto, né? E o nosso conforto. Só que eu acho que a gente falando do excesso, né? Do excesso. Eu acho que a gente deve consumir, e às vezes se formou, eu também não gosto de pegar empréstimo, porque eu fico muito ansiosa, fico nervosa. Então, ou se tem meios de pagar aquele empréstimo, né? Porque é isso que eu acredito que está acabando com a nossa economia, que é o empréstimo desenfreado, descabido. Porque tem gente que tem uma política, olha, gente, fiquem off aqui, que eu sei que tem condição de pagar, mas prefere não pagar por futilidade. E aí isso causa prejuízo para quem? Para nós, a massa que trabalha, porque a gente tem que se aposentar mais tarde, a aposentadoria vai aumentar, a gente sabe que o salário mínimo não supre as nossas necessidades, um salário mínimo não supre, aumentar a nossa contribuição vai trazer mais dificuldade para nós. Então eu acho realmente, agora com esse novo Código Civil e a gente educando as crianças a fazer as coisas com o pé no chão, né, fazer um consumo consciente, eu costumo usar na minha vida com meus filhos, com as minhas filhas, eu sempre responsabilizo elas, imponho responsabilidade, eu acho importante para depois elas desfrutarem, que eu não acho justo uma pessoa de 70 anos trabalhar. Eu não acho justo isso, tadinha. Às vezes não conseguiu contribuir a vida inteira, principalmente no interior, agora tem outra regra, né, acho que é do Previdência Rural, mas eu já vi gente de 70 anos trabalhando na roça, e sabe que trabalhar na roça é puxado. Então, são N fatores que faz o sistema ficar bugado do jeito que está. Eu concordo com você sim, professor, que a gente tem que começar com os pequenininhos, já orientando, conversando, e daí ver se a gente consegue aquele trabalho de formiguinha para que a gente possa chegar em uma França, até onde eu sei, segundo eu sei, a França, a Alemanha, né, a própria Suécia. A gente chegar num Chile já tá bom. Não, Chile não, Chile é Chile. Chega num Chile já tá bom. A gente tá muito distante desses países. Meu objetivo é a Alemanha. É a Alemanha. Dizem que lá, segundo eles, lá só trabalha 4 horas. Eu fico pensando, se eu trabalhar só 4 horas, eu ia poder fazer academia, eu ia poder fazer uma natação. Pô, tu pega aí, eu trabalho 8 horas, pega um buzu de 2 horas, 2 para ir, 2 para lá, já deu 12. Tu chega em casa morto, vai fazer o que mais? Só dormir. Então, a gente, é muita coisa para desenvolver ainda. Eu acredito que
eu como futura matemática, né, e docente também, vou fazer de tudo para que os nossos pequenos comecem já a ter essa visão, para que eles tenham mais conforto do que a gente, né? Porque na realidade, na real, nesse nível que eu tô, vou te falar, tá puxado. Aí, para fechar aqui a ideia do capitalismo, é isso, que a gente não capitaliza, a gente não só consome bens, né? A gente consome serviços também. E os serviços é importante. O que eu estava falando, quer dizer, essa coisa do excesso, né? E essa coisa dos produtos professor. Não, a gente só está ampliando. Né? A gente só está ampliando aqui as ideias, né? Porque assim, na minha época de criança... Tem serviço de selo também, tá? Eu só vou naquela esteticista porque é fulana de tal. Eu só vou naquela cabeleireira porque ela faz um péssimo serviço, mas tem nome, tem selo também. Então, isso é curioso, porque assim, quando eu era criança eu brincava de massinha de modelar. E aí eu fiquei surpreso quando a minha filha me pediu uma massinha Play-Doh. E eu falei, por que Play-Doh? Por que ela vem já com esse segundo nome Play-Doh? Não é só massinha de modelar? Não, é massinha de modelar de determinada marca. Mas por que de determinada marca? Isso é esquisito. É no mínimo esquisito. Sim. E aí a gente está falando de um consumo que é um consumo meio estranho. Assim, não estou falando do consumo para subsistência ou de comprar uma roupa de frio porque está em inverno. Mas assim, não, eu tenho uma roupa de frio, mas eu vou comprar uma outra que acabou de ser a nova coleção. E isso que é meio estranho, né? Eu entendo, professor. Eu entendi, sim, o que você quis dizer. Tá? Vamos lá. Juliana agora. Juliana quer falar também, né? Olá, boa tarde. Verdade, Tomás. Boa tarde, Juliana. Não, então, pegando carona aí, vocês estavam falando sobre... Márcia falou sobre família e tal. Eu cresci, assim, meu pai e minha mãe, eles sempre foram muito corretos, né? Para pagar a conta, sempre pagaram tudo com muita... Eles sempre foram muito certinhos, extremamente, né? E eles sempre falavam, nunca, não quero dever nada a ninguém e tal, essas coisas assim. Só que é engraçado que, por mais que eles fossem assim, isso não foi ensinado aos filhos, né? É uma prática deles. E é de suma importância que isso tenha na escola, porque, às vezes, por mais que os pais sejam assim, os filhos não aprendem olhando eles serem, né? Assim, pode até acontecer, porque tem até aquela frase que exemplos, palavras convencem, exemplos arrastam, beleza, mas tem muitos que não vão. O que aconteceu comigo, particularmente? Eu arrumei um estágio, né? Na época eu tinha, acho que 16 anos, comecei um estágio que eu fazia normal, né? Aí eu arrumei um estágio numa escola particular e lá eu comecei a ser remunerada. E as minhas amigas começaram a comprar as coisas. Eu entrei na C&A e é incrível que na época, eu acho que eu não sei se era 16 ou 17, só que eu não tinha 18. Eu não tinha 18 anos. Mas era o primeiro salário, né? O primeiro salário, acho que quase todo mundo faz isso, Juliana. Olha, mas eu entrei na C&A e o cara segurou no meu braço, olhou a minha cara e falou, você tem um cartão C&A? Eu olhei para ele e falei, não tenho não, mas eu posso ter. Na hora ele falou, não, e eu entrei para gastar o meu pagamento, né? Só que quando ele falou, vamos fazer, eu falei, do que você precisa? Não foi nem difícil. Pois é. E assim, você está começando a vida, tem 17 anos, entrou com o primeiro salário, saiu com cartão e uma dívida de 3 vezes o salário. Não, né? E fora que assim, o cartão é aquilo, você compra e você tem que pagar. Só que quando veio o cartão, ele falou o limite, me explicou como funcionava, eu falei, quer saber? Eu vou comprar tudo de roupa. E eu comprei um monte de roupa. Cheguei, aí eu não gastei R$1. Fiquei tão feliz que eu não gastei. Pois ainda voltou com dinheiro para casa, né? Esse é o melhor dos cenários. Cheguei em casa, aí beleza. Aí quando chegou a fatura, eu falei, para que eu vou pagar isso agora? Depois eu pago. E nisso meu nome ficou sujo, com 17 anos. Assim, aliás, né, o tempo foi passando, e aí depois aquilo virou uma bola de neve. Eu sei que na época, vamos supor, colocando aí, supondo que na época era R$150, depois de alguns anos, isso ficou uns 10 mil, sabe? Uma coisa assim, porque não era a C&A em si, era vinculado a um banco. Né? Eu não sei se era o Bradesco, e juros de banco é a coisa... É horrível. A juros de cartão de crédito, né? Eu não tinha essa noção. A dívida foi aumentando tanto, que eu falei, meu Deus, daqui a pouco eu vou ter que vender um rim para pagar isso. Só que quando veio a fatura, veio a pena de pagar. Ou seja,
se tivessem me explicado, ó, o cartão de crédito é assim que acontece, tal, porque não era o cartão da C&A, era um cartão de crédito. Na época, não sei se era IB, sei lá o que era. E não foi explicado que o fato de você ter um dinheiro e ter um cartão, daqui a pouco aquele dinheiro vai ser usado para pagar o cartão. Não significa que você vai gastar o dinheiro, vai ficar com o dinheiro porque você tem um cartão. O cartão não é um presente que tu ganha. E assim, isso me marcou muito. Me marcou demais, porque foi uma das piores experiências que eu tive. E assim, eu costumo explicar essas coisas para os meus filhos. Meu filho, quando recebe algum dinheiro, ele fica atônito, achando que ele pode gastar tudo. Aí eu chego para ele e falo, olha, organiza aí, cara, vê o que é prioridade e tal. Eu tento dar essa ideia nele, da minha filha também mais velha, só que a minha filha mais velha, ela não liga para dinheiro, ela não liga. Ela pode ter dinheiro, ela não liga. Só que o do meio não, ele já fica meio que atordoado vendo o dinheiro e fica louco. E isso aí é super importante, porque vai criar no adolescente, na criança, aquela responsabilidade, porque o brasileiro, ele já tem a cultura de que ele é sem vergonha. O brasileiro, o carioca principalmente, já tem a cultura de que vive assim, né, nas tretas, né, devendo, e assim, isso precisa mudar. Infelizmente, né, Tom, mas é uma verdade, mas a gente precisa mudar isso, porque até a pobreza, essas coisas assim, isso tudo pode ser mudado, porque se a pessoa toma a decisão certa, ela toma as medidas certas, ela está evitando, né, se meter sei lá, em situações que vão se agravando no decorrer do tempo, que foi o que aconteceu comigo, né? É isso, deixar essa experiência triste aí. Você chegou a perder o sono, Juliana? Com certeza, eu fiquei mal pra caramba. Né? Até porque minha mãe ficava me acusando. Ela falava assim, eu nunca devia a ninguém, agora você deve... E aquilo, depois do feito, já não adiantava, assim, adiantava eu pagar. Aí depois eu parcelei, mas isso assim, foi um lance que me custou. Porque, cara, uma coisa é você parcelar pouco dinheiro, outra coisa é você parcelar muito dinheiro. Porque aí, olha, para a pessoa que já ganha pouco, ela tendo parcelamento para pagar, não vai sobrar nada para ela. Ela vai ficar trabalhando de graça durante um bom tempo, né? Para uns, isso funciona assim, pô, pelo menos eu vou ter meu nome limpo novamente. Para outros, funciona, pô, como é que eu vou pagar minhas contas tendo que fazer isso? Enfim, foi uma péssima experiência. Assim, a fala da Juliana é muito boa e ela tem que trazer um negócio assim. Eu acho que essa fala da Juliana tem que ser um soco na boca do estômago de cada professor aqui hoje. Porque se a Juliana passou pela escola e a gente não ajudou ela com isso. A gente deveria ter ajudado os alunos a lidar com essas questões. A gente está ensinando certas coisas. Eu costumo brincar que a gente fica ensinando. Eu sempre uso os números complexos como exemplo. E assim, o meu doutorado foi em dinâmica complexa, que é uma área da matemática que estuda os sistemas que acontecem em ambientes complexos. Então, assim, eu tenho um certo carinho por números complexos. Mas eu acho assim, a gente ensina... A Juliana saiu da escola sabendo números complexos, mas ela não saiu sabendo lidar com cartão de crédito. Eu acho que a gente deveria, nessa hora, parar e refletir e ver o que a gente está fazendo como professor de matemática em sala de aula. A gente tem que formar um cidadão que consiga viver nesse século XXI que a gente está entregando a eles, né? Deixa eu passar para um outro slide aqui, porque eram essas três questões que eles estavam preocupados lá em 2003, né? Em 2005, perdão. Era a questão da aposentadoria, né? A questão do crédito e dívida e a questão da exclusão financeira, né? A exclusão financeira e a exclusão bancária são questões muito importantes. Às vezes a gente minimiza essas questões, né? Assim, o sujeito não tem uma conta no banco. E mais vocês hoje em dia, porque assim, certas coisas são difíceis de serem entendidas, né? Quando eu falo, por exemplo, da inflação nos anos 80, se você tivesse passado por aquilo, você viu quão dramático é aquilo e como aquilo te impacta, né? Então, assim, hoje em dia é muito fácil com as fintechs que existem hoje, você abrir uma conta corrente, né? Eu pegar aqui o celular, eu posso ter talvez até crédito ruim na praça, talvez eu não tenha um saldo alto para entrar no banco, mas acho que se eu baixar aqui um aplicativo de alguma fintech dessa, eu abro uma conta corrente agora. Seja no Nubank da vida, ou um Inter, C6, esses bancos digitais. Mas, antigamente, era muito difícil você abrir contas, né? Eu lembro da babá da minha filha, que hoje tem 9 anos, isso em 2012, 2013, ela foi tentar abrir uma conta, porque eu falava assim, olha, eu acho um absurdo te pagar o salário em dinheiro e você ir para sua casa de ônibus com dinheiro. E quando você for assaltado e perder todo o seu salário?
E ela não conseguia abrir uma conta no banco. Porque ela chega para abrir uma conta no banco e o sujeito, tá, mas olha só, você vai ter que deixar tanto aqui numa conta poupança. Por quê? Porque o gerente precisa bater a meta dele de abrir não sei quantas poupanças naquele dia. Né? Eu acho que hoje, com as fintechs mordendo o calcanhar dos bancões na parte de serviço, talvez eles prestem serviço a pessoas que antigamente eles excluíam. Né? Então, tem essa questão de você ter uma conta para poder receber salário, pagar contas e tal, mas tem a questão do crédito também. Quando você exclui as pessoas do sistema financeiro, essas pessoas elas acabam recorrendo a créditos, digamos, subprime, um agiota, ou um crédito, ou às vezes até o crédito do cartão mesmo, como a Márcia falou, que é 300% ao ano. Né? Uma taxa bem alta de juros. Né? Bom, isso aqui eles viam isso, né? Assim, e isso aparece muito em 2008, né? De você dar crédito a pessoas que não podiam tomar crédito. Né? A crise de 2008 tem muita sacanagem envolvida, é óbvio. Né? As pessoas que estavam lá para fiscalizar não fiscalizaram, mas e algumas pessoas abusaram de pessoas que não tinham noção do que estavam fazendo. Teve casos de mexicanos que foram lá e assinaram contratos de financiamento em inglês e nem sabem falar inglês. Né? Então, aqui, por exemplo, na Austrália, em 2004, observou-se que os danos na comunidade indígena provocados por esses empréstimos subprime, digamos que sejam empréstimos com agiota. Esses subprimes, assim, são aqueles empréstimos que você vê nos filmes, que tem uma lojinha que vende uma série de coisas, né? E, dentre outras coisas, você consegue mandar dinheiro para o exterior e você consegue fazer empréstimos ali. Muitas vezes, isso aqui é uma tônica também no Brasil, né, que os bancos eles estão mais focados nos clientes de alta renda e deixam os de baixa renda para trás. Né? Bom, o Brasil ele mudou muito no acesso aos sistemas financeiros. Isso aqui é um gráfico que eu tirei do Banco Central. Isso aqui é o dado de adultos bancarizados de 2005 a 2017. Isso é um dado que aumenta bastante no Brasil. E eu acho que hoje em dia, se você for colocar na conta, a gente podia tentar até um dia replicar esse gráfico usando os dados de hoje, se você colocar na conta as fintechs, né, eu acho que isso deve ter aumentado muito mais. Muito mais. Mas aqui a gente tem um aumento muito grande por conta da forma que a gente teve o Bolsa Família também, né? Também. O Bolsa Família ele obrigava a bancarizar as pessoas, né? De novo, gente, é muito importante bancarizar os cidadãos. Muito importante. Tá? Bom, e aí, algumas conclusões desse documento, né? O André e o Tomás estão falando das dificuldades de abrir essas contas, né? Muito difícil abrir uma conta, muito difícil. Agora, se você tentar no Nubank, tudo bem, mas às vezes a universidade que vai te pagar não aceita o Nubank, você tem que fazer uma conta num determinado banco, né? Isso é bem difícil, né? Bom, as conclusões eram meio óbvias, né? Que as pessoas tinham dificuldade, né, de encontrar informação, baixos níveis de letramento financeiro, e uma coisa, assim, que os governos eles não viam tanto a necessidade de educar financeiramente as pessoas, ou melhor, as pessoas que detinham a caneta. Muito difícil mover as pessoas que têm a caneta, né? Olhando para a eficácia dos programas, onde havia programa de educação financeira, eles se mostravam eficazes. Ou seja, quando você entrega educação financeira às pessoas, e às vezes quando ela está tomando o serviço ali, isso melhora a participação dela naquilo. Por exemplo, quando as pessoas estavam se preocupando com a sua aposentadoria e lidando com as questões ali de quanto vai contribuir ou deixar de contribuir, à medida que elas tinham palestras ou seminários sobre o assunto, isso melhorava o engajamento dela nessa contribuição. Isso aqui é uma coisa que acho que foi o Tomás que falou, né? Que a educação financeira, a gente está lutando contra a nossa natureza quando a gente está tentando fazer essa visão de longo prazo. A nossa natureza ela é imediatista. A gente tem mais esse pensamento que o Tomás falou de curto prazo. É mais aquela coisa assim, a gente usa mais esse tipo de estrutura cognitiva do que a estrutura cognitiva mais racional. Por quê? Porque a gente se desenvolveu ao longo dos anos dessa forma. Né? Depois de muitos anos, descobriu-se que essa estrutura mais rápida do pensamento ela está associada a uma região do cérebro chamada de sistema límbico. O sistema límbico é o sistema que você usa quando você ouve uma freada na rua. Você está atravessando a rua, você ouve uma freada, você reage.
É instintivo, você não precisa pensar. Agora, se eu fizer uma pergunta de matemática complicada aqui para você calcular, você vai parar e começar a raciocinar. Nessa hora você vai para o córtex pré-frontal. Essa área do cérebro foi a área que foi desenvolvida, assim, do ponto de vista evolutivo, ela é a mais nova do nosso cérebro. Então a gente tem uma certa dificuldade de mover essas áreas do cérebro. Um psicólogo americano chamado Walter Mischel, ele fez um estudo nos anos 60, e esse estudo hoje, você pode procurar na internet, você vai encontrá-lo como o teste do marshmallow. O teste do marshmallow era o seguinte, ele pegava crianças, colocava as crianças numa sala, um pesquisador entrava e apresentava à criança um marshmallow. Ele disse, olha, você vai ficar aqui, né, eu vou esconder o marshmallow, né, você não vai olhar o marshmallow, e a qualquer momento você pode comer esse marshmallow. Né, eu vou te deixar aqui sozinho durante 20 minutos nessa sala, digamos. Né. Se eu voltar aqui e você não tiver comido marshmallow, eu te dou um segundo marshmallow, você vai ficar com 2 marshmallows. Mas você pode comer ele a qualquer momento. Se você tiver vontade, você levanta a tampa e come. Né? Então, assim, o quanto... E olha só, a gente está falando aqui de 20 minutos para 100% de juro. 100% de juro, né? 2 marshmallows representam 100% de um. E as crianças tinham uma dificuldade tremenda de esperar esses 20 minutos. Sim, Tomás, é um livro. Eu, inclusive, tenho esse livro aqui. É esse livrinho aqui, ó, chamou Teste do Marshmallow. Tem uns vídeos no YouTube que são muito legais sobre isso daqui. E o que é bacana desse estudo do Walter Mischel é que ele acompanha essas crianças depois. São esses estudos muito longos, que o cara tem 50 anos e ele está participando da pesquisa ainda dele. E ele vai vendo que essas crianças que conseguiam retardar essa satisfação imediata... De novo, essa é a minha definição de ser humano. O ser humano é um animal que consegue retardar essa satisfação imediata por um benefício maior no futuro. Né? E a gente tem dificuldade de fazer isso, de abrir mão de um prazer imediato para um benefício maior no futuro. E previdência é totalmente isso, né? Pensar em previdência. E ele vai acompanhando essas crianças e ele vai vendo que essas crianças que conseguem retardar essa satisfação imediata há mais tempo, existe uma correlação positiva, tá? Não estou falando relação causa e efeito. Elas têm menos cárie, elas têm IMC mais baixo, elas têm... se engajam melhor em questões de aposentadoria, têm nível de educação mais alto. E o que é mais legal disso tudo, que depois ele acaba descobrindo que isso pode ser aprendido. A gente pode aprender como retardar essa satisfação imediata. E a educação financeira, ela tem um papel importante nisso, em fazer a gente desenvolver mais essa visão de longo prazo e abrir mão desse curto prazismo que a gente vive, né? Bom, aqui algumas conclusões do documento. Bom, e aí o documento ele foca no seguinte, olha, a gente precisa olhar agora os estudos nas escolas, né? Porque a gente precisa educar os indivíduos cada vez mais cedo. Porque cada vez mais cedo a gente vai ter que lidar com essas questões. Né? As crianças têm mesada, crianças são responsáveis por 60% ou 80% das compras que são feitas numa casa. Né? Você escolhe a marca do leite, os biscoitos de acordo com o gosto das crianças, né? As crianças são bombardeadas pela publicidade, né? O Brasil proibiu a publicidade na rede aberta, mas na rede pública e no YouTube a publicidade come solta, né? A publicidade na TV a cabo ela ainda até é meio regulamentada pelo CONAR. No YouTube, como ela é disfarçada de um programa do YouTuber, né? Ela corre solta. Tá? Bom, e aí então em 2005, né, vamos olhar o que acontece nas escolas, né? Então quais seriam as recomendações, né? Bom, considerando uma série de coisas, né, a sofisticação dos mercados, a importância da educação financeira, o baixo nível de letramento, alguns princípios norteadores para que os países desenvolvam políticas de educação financeira. Né? Bom, os programas, eles deveriam se concentrar nessas questões prioritárias, que dependem, evidentemente, das circunstâncias nacionais. Você não pode pegar e achar que o Brasil é Noruega, né? Essas coisas elas têm que ser adaptadas às questões de cada um desses países, mas tem que envolver planejamento de vida financeira, gestão de dívida privada e seguro. A gente fala muito pouco de seguro no Brasil, muito pouco de seguro. Eu tenho um amigo que ele costuma brincar, que ele pergunta assim para as pessoas: você tem seguro de vida?
Quase ninguém tem seguro de vida. Você tem seguro do seu carro? Sim, eu tenho seguro do meu carro. Eu falei, então o seu carro é mais importante que a sua vida, né? Porque você não está preocupado se você vai morrer, o que vai acontecer com seus filhos amanhã. Né? Eu tenho duas preocupações. Uma da minha preocupação é essa, né? Se eu morrer, o que vai acontecer com meus filhos amanhã, como é que eles vão se suportar? E a outra é, quando eu ficar velho, como é que eu vou pagar os meus remédios, né? Outra coisa desse do seguro, né? Voltando, os americanos, eles têm uma palavra que eu acho ótima da educação financeira, que é o WISE, né? WISE é de W de work, né? Trabalho. Então, a primeira coisa que o americano faz é arrumar um trabalho. Assim que ele arruma um trabalho, ele vai para o I. O I, a gente acha que é investments. Não, é insurance. O americano vai arrumar um seguro para ele. Por quê? Porque ele precisa de um seguro de saúde. Porque se ele perder a ponta do dedo dele, ele não vai colar a ponta do dedo dele, porque é muito caro. Você tomar se tiver algum probleminha de saúde nos Estados Unidos e tiver que recorrer ao sistema de saúde deles, a conta é bem salgadinha. Então, a primeira coisa que o sujeito faz é ter um seguro. A gente fala muito pouco de seguro aqui no Brasil, a gente fala de seguro de carro. A gente não fala de seguro de casa, de seguro de vida, uma série de seguros, né? A educação financeira ela tem que ser considerada como um instrumento de crescimento econômico. Quer dizer, aqui eles ainda não tinha crise, né? Mas é evidente que acho que isso já foi até falado por vocês, né? Que a economia como um todo melhora, né? A partir do momento que os indivíduos são mais letrados financeiramente, né? E tem que focar nas questões de proteção ao consumidor também, e regulação das instituições financeiras, né? A forma como vai se desenhar os programas, né? Importante que se desenhem programas pensando que é um processo contínuo e vitalício, né? E quais as instituições que vão participar? É óbvio que você deve encorajar uma ampla gama de instituições que participem, né? Como, por exemplo, aqui se fala de instituições financeiras que possam participar fornecendo educação financeira aos seus clientes, né? Mas é lógico que tem a questão, depois eles levantam essa questão que, olha, pode haver conflito de interesses nessas horas aí. Bom, o óbvio, a educação financeira tem que começar na escola. Porque na escola é uma forma de atingir todo mundo. Todo mundo passa pela escola, né? Começar o mais cedo possível. Sempre o mais cedo possível na escola. Por quê? Porque uma criança de 5 anos, ela tá no mundo, ela está sendo afetada pela publicidade, uma série de coisas. E a gente pode lidar com coisas bem básicas com as crianças. Eu tinha anotado uma pergunta aqui, que a Juliana estava falando dos filhos. Eu não sei que idade tem seus filhos, Juliana, mas o Banco Imobiliário é um excelente jogo para se brincar com crianças, né? Eles têm 13, 16 e 17. 13 talvez, 16 e 17 é difícil querer brincar, né? Mas 13 é uma brincadeira. Eles são bem infantis. 13 já dá uma brincadeira legal de banco imobiliário. Minha filha tem 9, eu brinco de banco imobiliário com ela. E eu falo para ela, olha, o banco imobiliário é o jogo da vida aqui. Cada vez que você dá uma rodada no jogo, você recebe um salário e o seu objetivo é comprar propriedades que te gerem renda. Você não vai comprar boneca, você vai comprar propriedade que te gera renda aqui, porque toda vez que eu passar aqui eu vou te pagar um aluguel. Tentar colocar isso na cabeça dela, né, a coisa de uma renda extra, né? Alguém vai falar? Alguém abriu o microfone? Uma outra coisa importante, né, a se fazer é usar a cooperação internacional, né, usar o CDE como um fórum de troca de informações, né? É importante que a gente olhe para outros países que têm políticas efetivas de educar financeiramente as pessoas, né? Isso daqui já foi feito no Brasil. Se eu não me engano, houve um projeto que fornecia educação, acho que foi na Bahia, fornecia educação financeira para usuários do Bolsa Família. Usuários não, a gente usa beneficiário, essa é a palavra? Acho que sim, né? Isso. Beneficiário do Bolsa Família. Isso é uma coisa legal a se fazer, né? Assim, eu não estou querendo dizer que o cara está no Bolsa Família porque ele não tem educação financeira, não é isso. Eu estou só querendo aproveitar a oportunidade. Já que o cara está ali e eu consigo fazer, vamos fazer junto, que pode ajudar ele de alguma forma. Será que a gente consegue fazer com que essa pessoa, olha, que seja uma coisa de aproveitamento de alimentos? Isso pode ser uma ação de educação financeira. E a gente nem está falando de matemática, né?
Bom, as instituições financeiras têm um papel importante, né? Tem um papel importante a ser desenvolvido, seja como aconselhamento, seja o oferecimento de informações financeiras. Uma coisa importante, bom, de novo, né, os países estão preocupados porque eles estão tirando o pé e precisam que os indivíduos tomem conta do seu bem-estar social na velhice, né, do seu bem-estar financeiro na velhice. Então, é preciso educar para a poupança para aposentadoria, né? É preciso educar para a aposentadoria. Então, fornecer educação financeira para pessoas que têm previdência privada. Por exemplo, eu tenho um amigo que fazia uma previdência privada, ele fazia um VGBL, ele tinha que fazer um PGBL, por conta de benefício fiscal, e nunca foi falado isso para ele, né? E quando ele foi acessar o serviço, não informaram ele corretamente. Né? Inclusive, é um colega nosso, de Unirio ainda, inclusive. Que os programas de educação financeira auxiliassem os consumidores a entender os prós e os contras, os riscos dos serviços financeiros. Eu acho que assim, a questão de risco, se você olhar o fantástico dos últimos 6 meses, ou talvez o fantástico de toda essa pandemia, você vai ver a cada semana um golpe financeiro diferente. A última semana, acho que foi um tal de um cara de Bitcoin que sumiu com, acho que 1,5 bilhão das pessoas, né? Os programas que favorecessem o uso de sala de aula deveriam treinar os treinadores, né? Isso é algo que eu não sei quem falou já aqui, né? Que nós não treinamos os professores, né? Não treinamos os professores. Bom, deixa eu chegar aqui um pouco, né? Assim, aí o programa, em 2008, o programa para as escolas, né? Então, a questão do porquê começa nas escolas, né? As crianças, elas são mais receptivas à educação. Isso é um outro dado também, né? As pessoas mais velhas, eu tentava mostrar para o meu... Bom, uma conta que todo mundo costuma fazer, a conta do alugar ou comprar. Né? E eu tentava mostrar para um amigo meu, que é doutor em filosofia, essa conta. Né? Assim, não a conta, mas a conta, dizendo para ele como alugar, às vezes, era muito mais vantajoso que comprar. Não conseguiam entender, muito difícil. Mesmo mostrando um exemplo claro, falou, olha, tá aqui um exemplo claro, ó, você vai pagar metade e vai conseguir morar. Com a metade do que você vai pagar para comprar um apartamento, você vai conseguir morar e pagar o aluguel com essa metade. Ainda assim, teve dificuldade de entender a conta, né? Aqui Professor, as questões... Diga. Só contribuindo aí, corroborando com essa colocação, eu tenho um amigo que vendeu o carro. Acho que isso tem acontecido agora em alguns casos. Ele fez as contas, só que ele conhece a parte de finanças. Fez todos os cálculos e ele achou melhor ficar sem carro, estar sem carro já há mais de um ano. Feliz da vida, né? Nessa mesma linha aí, do apartamento aí. Guilherme, isso é uma loucura, porque assim, quando a gente bota na conta do lápis, a grande maioria das pessoas vale a pena não ter um carro, né? Eu faço essa conta também porque eu não sei dirigir, tá? Então, para mim, é muito fácil fazer essa conta. Eu tenho que usar o transporte público, não tenho escolha. Né? Mas quando você faz essa conta, você vê que é mais vantajoso você alugar. Mas é difícil, a gente fica muito com a coisa da posse. De qualquer forma, você vai pagar. Ou você paga pela posse ou você paga pelo uso. E às vezes pagar pelo uso é mais barato do que pagar pela posse. É porque o custo de oportunidade, a gente não olha o custo de oportunidade, né, do dinheiro, né? Você podia estar fazendo com esse dinheiro outra coisa, né? A gente teve um papo longo, ele explicou, assim, mas não vamos estender aqui, é só para... Mas ele explicou tudo, mostrou o cálculo, mostrou uma sequência, tudo bem detalhado. Ele foi muito... E me convenceu realmente de que ele está economizando, e de fato está mais de um ano. Ô, Guilherme, eu tenho uma conta que eu estou tentando fazer e estou querendo levá-la para a sala de aula, que é mais ou menos uma dessa de comprar ou alugar. Mas aí a gente faz uma conta mais simples, porque é uma coisa que eu até pensei um dia. Olha, quando eu vou para a Unirio, eu tenho que pegar o metrô e depois eu tenho que pegar o metrô Integração. Então eu tenho que pegar um ônibusinho ali. Então eu pensei na seguinte situação, olha, eu vou de metrô até Botafogo, quando eu chegar em Botafogo eu vou para a Unirio de bicicleta. Então o que é mais interessante? Eu comprar uma bicicleta ou eu alugar a bicicleta do Itaú? Vamos supor que eu sou um estudante de graduação, eu vou fazer isso por 4 anos. O que é melhor? Eu alugar a bicicleta do Itaú ou eu comprar uma bicicleta? E vamos supor que
o Rio de Janeiro, seja a Suíça, que eu possa amarrar a bicicleta ali em Botafogo e nunca ninguém vai levar a bicicleta embora. Né? E dá para fazer essa conta, Guilherme, dá para fazer essa conta. É uma conta mais simples, é uma versão limitada dessa do carro, né? Mas dá para fazer, e dá para fazer em sala de aula. Isso é uma conta legal de fazer. Muito bacana. Em educação financeira, eu tô assim, eu sou um pouco analfabeta nessa área, Elis. Eu assim, realmente, a parte de matemática discreta, no Profimate, tem a parte de matemática financeira, né? Uhum. E aí chegou nessa hora, caraca, eu falei, o que eu vou fazer aqui, né? Eu sou totalmente ignorante, assim. Eu falei, a parte matemática, para mim, é fácil. Só que envolve tudo, né? Como você trouxe aqui para a gente, né? Envolve a questão política, a questão econômica, até questões, como você trouxe, né? De neuropsicologia. Então, é uma coisa muito ampla, né? Aí eu tive que pedir ajuda aos universitários. Nesse caso, foi o meu marido, que ele é especialista nessa área de finanças. Porque, gente, quando você coloca isso na realidade, né? É outra coisa, assim. Você tem que se empenhar mesmo, tem que pesquisar, como você está fazendo. Muito legal esse projeto, né? E, poxa, demoramos muito trazê-lo aqui, né? Então, muito interessante. A gente viu o envolvimento, né, de todos os alunos aqui, os bolsistas. Muito legal, né? O povo muito engajado. Muito gostando engajado. Da participação de todo mundo aqui. Então, a gente quer te agradecer. Foi muito bom. E temos de novo, né? Dobradinha aí com o Ellison. Na Isso, próxima já, né? Eu continuo na próxima semana. Assim, eu tinha preparado uma série de coisas, mas eu acho que assim, a ideia é que é uma discussão da OCDE e isso chega na BNCC dessa forma. Eu acho que a gente tem que conversar um pouco mais aqui mesmo e partilhar essa experiência, ver o que cada um entende do assunto, como cada um enxerga, para a gente poder chegar num ponto que, assim, o que eu quero fazer com vocês na próxima semana aí vai ser uma coisa mais de bate-papo mesmo, da gente tentar fazer uma brincadeira de compra à vista e compra a prazo. A gente vai fazer comparações de compra à vista e compra a prazo, como é que a gente faz essa conta, porque é uma conta que todo mundo tem que fazer na vida. Você chega lá para comprar um celular e o celular ele custa, eu posso pagar R$1.000 à vista ou então em 10 vezes de R$110. Quanto estão me cobrando de juros aqui? Exatamente, importantíssimo. É importante saber fazer isso. O que a gente está comprando, né? Por quanto a gente está comprando, se vale a pena, se não vale a pena. Claro que envolve muitos fatores, mas essa questão do dinheiro, né, no tempo presente é importantíssimo, né? Você saber trazer, né, para o tempo presente, saber essas taxas, muitas taxas envolvidas aí na hora da compra também. Bom, nosso tempo esgotou, né, Aline? Mas está muito bom, e que bom que você vai estar aqui com a gente na próxima semana. É um prazer, vocês me chamando, eu estou aqui sempre. Obrigada, gostei de participar da discussão aqui com vocês. Tem até campanha aí, professor, campanha no chat aí, ó. Eu queria falar só uma coisa, gente. Duas. Aline, acho que ele pode vir mais 2 vezes, eu acho, até. Só semana que vem vai ser pouco. Uma vez por mês. Ué, gente. Depende da disponibilidade dele. É tipo grupo de apoio. Ele está eleito já, ele está eleito. É tipo grupo de apoio, não tem o AA? Não, eu venho. Nós somos prazer. Os indivíduos anônimos. Eu também sou carente. A gente precisa de uma cura aí, Tomás. Uma cura aí. Eu preciso do tratamento, porque eu tenho trauma desde os 17 anos. Alguém precisa curar isso aí. Aí, tá vendo, Ju? A gente vai conversar. Semana que vem a gente já tem garantido, né? Semana que vem a gente já tem garantido o Ellison com a gente. Não, eu vejo. Vocês me chamando, eu tô aqui sempre, gente. Só me chamando. Nossa, olha, cuidado, hein, Ellison. Não, eu tô colocando à disposição. Você pode me chamar, eu vim aqui bater um papo com vocês. Tá ótimo. Maravilha. Foi ótimo o café aqui. Quem é apaixonado por finanças acaba querendo falar sempre, né, professor? Sim, Tomás, eu gosto do assunto. Vamos fazer um projeto aí, PIBID versus... Muito legal. É uma ideia, é a ideia. Gostei. Porque assim, tem tudo a ver, porque assim, vocês estão aí no PIBID na escola, né, indo para a escola, meu projeto tem essa ideia de ir para a escola, então assim, a gente pode fazer uma parceria com certeza, vamos fazer sim. Bacana, vamos ver isso aí, que pelo que a gente viu aqui, tem muitos alunos interessados, né? Que bom, que bom.
Assim, esse assunto nunca me interessou linkado à escola, mas, cara, depois de hoje, sério, assim, foi algo que mudou a minha mentalidade em relação a isso. Você vê, Juliana, a gente tem que evitar que uma nova Juliana passe pela escola e não aprenda essas coisas. Não aprenda. A gente deveria se entristecer com essa sua história. Isso, assim, exatamente. E tem a ver com a gente, né? Porque a gente está fazendo. E não tem isso na formação de professores, né, Ellison? Não tem. A gente não tem uma disciplina voltada para isso. Quando você ficou falando sobre isso, de primeiro educar os professores, né? Preparar os professores para isso. Eu acho que a gente tinha que propor uma disciplina no estilo daquelas de álgebra, geometria, aritmética e estatística para educação básica. Tem que ter alguma coisa, assim, educação financeira. Teria que colocar no currículo, né? Novo currículo, incluir matemática financeira, né? A matemática financeira. Mas não é matemática financeira, não é matemática financeira isso. Sim, sim. Não é a matemática financeira. Mas a educação financeira envolve a matemática financeira, né? Você pode não envolver. Oi? Então, ele acabou de falar. Pode não envolver. Mas eu acho que envolve, né? Não tem como não envolver. Mas então, matemática. Professor de matemática, talvez sim, né, Luzia? Eu concordo contigo. Eu acho. É o nosso mote, né? Exato. É o nosso mote. A gente tem que aproveitar essa oportunidade, quando for falar de juros e tal, para falar. Mas, assim, a gente também pode falar, Luzia, de coisas que não envolvam matemática financeira, como, por exemplo, teoria de conjuntos. Que a gente não ensina orçamento usando teoria de conjuntos. Olha, tem o conjunto das despesas, tem o conjunto das receitas, esse tipo de coisa, para as pessoas se equilibrarem no orçamento, né? Na verdade, é porque a matemática financeira, ela envolve muitos conteúdos matemáticos que não são falados, na verdade, né? A matemática financeira, até hoje, que a gente viu na universidade, né? No colégio não, porque é raro ter, né? Eu não conheço colégio, não posso falar pelos colégios, mas na faculdade, né, a história da Juliana é a nossa história também, né? Sim. A gente não teve isso não. E não tem, né? A gente não teve e não tem ainda isso, né? Isso é muito novo, agora que está se discutindo sobre isso, mas a matemática financeira é muito ampla, né? Então, tem que envolver e tem que conhecer mais além daquele beabá que é passado, né? Que era passado, né? Que seja diferente agora, né? E aí vai mais amplo por causa da questão da educação financeira. Mas eu acho que não exclui, não, a matemática financeira, né? Que são os cálculos que precisam ser feitos também, o mínimo, né? Para a pessoa compreender. Eu acho que a matemática financeira não dá conta dessa discussão, entendeu? Por isso que tinha que ter uma outra disciplina para garantir que exista essa discussão na formação inicial. Precisa desse Entendeu? link, né? Não dá para trabalhar isoladamente, né? Eu acho assim, só uma ideia que eu tô pensando aqui, juntando, por exemplo, que o professor estava falando, tem um teste de marshmallow. É uma coisa que, tudo bem, a gente pode pensar, como o professor falou, nunca tinha pensado, já conhecia, mas nunca tinha pensado que é um juros de 100%, né, professor? Achei muito engraçado, nunca tinha pensado. 100% de juros. A criança não vai ver dessa forma, mas né, a gente pode ver. Mas é porque a educação financeira passa, dizem que em torno de 80% é comportamental, entendeu? É uma decisão que você tem que tomar. Se você vai pegar empréstimo, se você vai consumir tal coisa, se você vai investir tal coisa, é tudo uma questão de comportamento que você vai avaliar. Né? Então, assim, uma parte de sustentabilidade também que tem, do desperdício, que passa por aí também, educação financeira. Então, assim, a gente precisa ter isso com os professores, com a formação de professores. Mas isso não tem na faculdade. Até tem no CEDERJ, por exemplo, na grade, na meta de matemática financeira, o professor fala de educação financeira. Mas é uma coisa dele, né? Mas não está no programa. É um pouco raso. Não culpo, não acho que está errado. É porque o programa de matemática financeira é gigante. Entendeu? Tem uma série de coisas. Então, assim, é complicado. Então, eu acho que teria que ser uma coisa de educação financeira voltada para a formação de professores para suprir, para atingir qual é o nome daquela? Transdisciplinaridade? Não sei, tem um termo, né? Interdisciplinaridade. Não lembro o termo certo. Mas para fazer suprir essa necessidade que a gente tem agora, né? De abordar esse assunto, sendo que a gente não tem preparo.
Entendeu? Eu até conversei agora, por isso que eu até coloquei ali, eu conversei com uma CFP, uma planejadora financeira da Planejar, a Letícia, enquanto a gente estava aqui, que ela é embaixadora da Planejar no Rio. E aí eu até falei com ela se tinha como ter alguma coisa, uma iniciativa da própria Planejar com relação a isso, porque eles abordam tudo isso, todos esses conteúdos, entendeu? Então eles podiam ter um curso EAD de planejador financeiro, então eles podiam fazer uma coisa, eu fiz essa proposta a ela, né, não sei se o quanto isso vai ser levado à frente ou não, mas a ideia seria essa, de repente eles fazerem um curso mais enxuto, entendeu? Voltado para a formação de professores, porque eles têm aquele conhecimento do contador, aquele do corretor de seguros, eles têm o conhecimento do porquê que você tem que ter o planejamento fiscal. Por que você escolhe um PGBL e não um VGBL? Né, professor? Por que você escolhe fazer um seguro de vida? Por que você escolheu o seguro do carro, mas não fez o seguro de vida? Então, isso tudo passa por essa parte de planejador financeiro que é muito legal. Tem vários artigos, até se vocês quiserem, podem entrar lá no site da Planejar, é muito legal, entendeu? E, assim, seria interessante, né, se a gente tivesse alguma instituição que tem como oferecer esse conhecimento para a gente. Professor, rapidinho, eu sei que tem que encerrar. Desculpa. Assim, e tem tantas atividades que poderiam ser aplicadas às crianças, né? Muitas mesmo, que isso traria uma disciplina em relação a esse assunto. Gente, eu preciso sair. Eu também, que eu tenho que levar minha filha no médico. Desculpa, tem professora. Outra atividade agora, gente. Eu sei que está muito bom. Graças a Deus, e ao Ellison, ele vai voltar. A gente continua essa discussão, então, na próxima semana, onde o Ellison prometeu que vai trazer atividades para a gente. Vou trazer uma atividade para a gente fazer uma brincadeira legal aqui com compra-vista e compra-prazo. Tá, então, obrigada. Muito obrigada, professor. Um abraço. Muito obrigada. Obrigado, professor. Vou interromper a gravação, tá?